Sejam bem-vindos ao Quinto Dia Útil, podcast da carreira. E hoje é o último bate-papo da temporada 2024 que ficou sensacional. Sou suspeito de falar porque eu tô nele, aprendi demais com essa conversa. Trouxemos a Camila Poiano pro bate-papo de hoje e posso dizer que aprendi muito de Instagram. Ela tem um canal que é o Dono de Empresa, super badalado dentro do Instagram. Para quem tem interesse em empreender dentro das mídias, dentro das redes sociais, ela vai ensinar muita coisa aqui dentro. Chegou um momento que eu falei, cara, vai acontecer. Quer saber? Vai acontecer. É impossível você ficar todos os dias falando algo na internet, publicamente, e ninguém um dia pegar alguma coisinha, entendeu? Mas a gente também vai falar de liderança. Esse é um tema que ela tem investido muito dos esforços dela e a gente vai poder aprender muito. Afinal de contas, ou somos líderes ou somos influenciadores. Seja o grupo que você está, a comunidade que você está. Então, para um bate-papo, para o último, nada como refletir sobre esse tema, porque se você não montou o seu planejamento 2025, se você não está pensando sobre o que você quer para os próximos anos, que essa conversa seja uma inspiração para você, tá? Então a gente precisa encontrar quais são os pontos que essas pessoas precisam. Primeiro, ter a ciência de que elas não sabem, porque eu não vou aprender algo que eu acho que eu sei. Esse é um dos maiores limitadores das pessoas, na minha visão. Se eu acho que eu sei, para que eu vou estudar? Para que eu vou aprender se eu acho que eu sei? O errado é o outro. Eu tô fazendo certo, o errado é o outro. Então, o primeiro ponto é levar clareza para as pessoas que elas não sabem, elas acham que sabem e não sabem, tem mais conhecimento que elas precisam adquirir sobre isso, e aí depois eu vou dar o conhecimento para essas pessoas, para que aí então elas consigam se desenvolver naquilo. Então vem chegando porque o papo tá 10, mas antes de encerrar eu queria fazer um agradecimento muito especial à Unimax, que cedeu esse espaço pra gente durante a temporada 24. A Unimax que tem um portfólio de cursos muito interessante, gigante. Eu convido você a conhecer também, porque o aprendizado é aqui, é na prática, é agora. Unimax, obrigado por essa oportunidade de nos acompanhar na temporada 24. E vamos lá, aproveite o bate-papo. Tchau, tchau. Camila Poiano, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Miller. Muito obrigada, Emerson. Um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. E digo mesmo, pô, você veio de São Paulo para cá, dedicar esse tempo pra gente. Espero que você curta esse momento, tá? Eu também. Já curti, viu? Faz tempo que eu não dirigia em estrada assim, sozinha, vim com som alto, foi uma delícia. O que você gosta? O que você veio escutando? Poxa, já vamos começar? Eu gosto muito, na verdade, tenho um gênero musical muito variado, né? Mas o que eu vim escutando mesmo foi Backstreet Boys. Olha, e você tava falando do estilo, como os filmes que você assistia, a banda que... Backstreet Boys, vamos falando 15 anos atrás. Acho que mais. Pô, eles vieram no Brasil, você foi no show deles? Vou todas as vezes que eles vierem, eu vou. Cara... Não, eu tenho pra mim, né? Eu não consigo ter essa certeza, porque eu era jovem. Eu acho que era da época que comprava revista. Eu era jovem, como se você não fosse velha, mais. Graças a Deus ainda sou. Mas era mais novinha e comprava revista Capricho, comprava. Não tinha rede social, né? Deixa eu ver o que eles estão fazendo. Então comprava a revista Capricho, colecionava, trocava com as amigas, cortava a capa que eles estavam, colocava em pasta. Cara. E eu tenho pra mim que eu fui atrás de aprender inglês por causa das músicas deles. Eu lembro claramente de comprar, inclusive, as outras revistas que tinham as letras impressas. Os encartes dos CDs, as caixinhas. Os encartes pra ler. Ouvir e ler Backstreet Boys, porque eu gostava muito. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Uns 25 anos, mais ou menos, isso. Caramba, meu. E fui no show, a última vez que eles vieram foi não nesse último janeiro, janeiro passado. Nossa, foi incrível. Incrível. Eu comprei a faixinha, sabe? Foi fã mesmo, muito, assim. Muito. Da outra vez que eles vieram lá atrás, também fui. Foi a terceira vez que eu fui esse. Caramba. Pera, então, o lance teu com inglês, até fiquei curioso. A música te puxou muito disso, assim. Você começou a estudar inglês com quantos anos? Na escola que eu estudei, no colégio, sempre tive um pouquinho de inglês. Mas aí, com 15, eu fui fazer cultura inglesa. Fui fazer um complemento.
E depois, quando eu estava me formando no colégio, tinha ainda a fase de fazer intercâmbio, né? Eu Você tenho foi? um irmão mais novo, fui. Eu tenho um irmão mais novo e pelo que eu acompanhei da fase dele, não tinha mais tanto isso de fazer intercâmbio. E na minha época, isso era bem comum, assim, lembro dentro, disso. né, do meu colégio. E eu, às vezes, paro para lembrar como foi a decisão e eu me acho muito madura para a minha idade. Eu tinha 17 anos, acho que 16 quando eu fui, na verdade. E eu lembro de pensar assim, cara, se eu não for agora, vai ser muito difícil eu ir depois, porque eu vou emendar uma faculdade, eu quero trabalhar, né? Vou ter projetos acontecendo, vai ser muito difícil eu querer parar alguma coisa no meio para poder fazer intercâmbio. Então eu vou agora, vou com a cara e com a coragem e vou. Aí fui buscar um país que eu não conhecia, eu queria uma experiência diferente. Então fui buscar um país que eu não conhecia, não queria Estados Unidos, que falasse inglês, né? Mas eu não queria Estados Unidos, e aí não queria Austrália também, porque na época estava muito batida a Austrália. E aí fui numa agência de intercâmbio e cheguei na Nova Zelândia. Para conhecer a Nova Zelândia, eu não conhecia absolutamente nada. A moça falou, né, ó, tem a Auckland, que é a maior cidade, tem Wellington, que é uma cidade intermediária e tal. Eu falei, bom, eu já moro em São Paulo, que é uma das maiores cidades do país, então eu vou buscar uma experiência diferente. Escolhi Wellington. Foi assim, foi quase unido unité. E aí escolhi Wellington, fui pra lá. Me acho muito corajosa. Eu acho que na época eu não tinha dimensão do que era. Eu acho que a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo mais noção do risco das coisas. A gente vai ficando mais medroso também, de falar assim, cara, mandar um filho às vezes e pensar agora e falar, cara, com 17, 16, como assim? Peraí. Pois é, pra ficar na casa de uma família que a gente não conhece, nunca ouviu falar, confiando totalmente numa agência, né, de viagem. Era uma agência, era a STB, então bem renomada. Mas fui, peguei um voo de sei lá quantas horas, com escala em algum país, já não me lembro mais, acho que, não me lembro, Peru, Argentina, alguma coisa assim. Fui pra lá, cheguei e tinha uma senhora me esperando no aeroporto com uma plaquinha com meu nome. Eu falei, caraca, Tipo, as é pessoas real. se comunicam mesmo, né? Mandaram uma mensagem, um e-mail, porque na época... Pois é, e não tinha ainda, eu comprava aqueles cartões telefônicos pra ligar, marcava horário pra ligar pro Brasil, porque lá tem um fuso horário, eram 13 horas mais ou menos, era o oposto praticamente, assim. Então eu marcava horário pra ligar pra minha mãe, acho que eu fiquei lá 6 meses, né? Umas 3 vezes só eu consegui falar com amigos no telefone, marcava horário de sábado, e todo mundo pra casa de uma amiga, eu morava num prédio com todas as amigas no prédio, então marcava no sábado, vou ligar pra casa da amiga tal no sábado, ia lá encontrar. Internet era difícil, ainda tinha MSN, mas eu ainda trocava e-mails bastante, assim. ICQ já tava acabando, tava caindo essa época, Mas é outro mundo, se você for pensar, né? ICQ caindo. Estamos falando do quê? 2004 foi quando eu fiz intercâmbio. 2004, meu. Caramba. Tempo 20 anos. voa. 20 anos. 20 anos. Pois é, eu lembro dessa época, a facilidade que a gente tem de comunicação hoje é absurda. E a gente começou esse papo aqui, bom, as pessoas não ouviram, mas vamos... A tecnologia vai nos dando determinados confortos, mas ao mesmo tempo, até que ponto ela é legal? Porque não era gostoso esperar por uma carta? O prazer da espera, né? Porque às vezes tudo que a gente tira hoje é o prazer da espera. E isso é muito valioso. Você lança uma série, já lança todos os episódios de uma vez. Pô, mas você esperar por algo, tipo, as pessoas, cara, que chato esperar. Cara, mas o prazer tá aí na espera. Em você combinar de ligar no sábado e tanto você como ela fala, cara, sábado a gente vai conversar, cara, se alimenta aquelas. Cara, isso é sensacional. Tá indo embora isso. Eu acho também. Eu tenho essa sensação, assim, o curtir o antes, né? A ansiedade do mundo de hoje tá tão, assim, tão presente e tá tudo tão rápido que a gente perde realmente esse prazer da espera, o prazer do processo, né? Eu concordo também. Eu acho que a gente precisa se lembrar, né? E principalmente saborear os momentos. Por isso que eu falei, uma das coisas que eu fiz ao vir pra cá, então eu tenho uma vida hoje muito cheia, né? Correndo pra lá e pra cá. Inclusive, já conto uma lembrança que me veio dessa época do colégio, mas eu vim no caminho dirigindo, fazia tempo que eu não dirigia sozinha. Eu vim no caminho dirigindo, música alta e 1h30 aproveitando o momento que eu tô vivendo, sabe? Desconectada de celular, desconectada de trabalho. Eu tô numa fase que eu tô acordada, eu tô trabalhando. E tudo bem, né? Uma escolha minha, eu me dispus a isso. Mas foi um momento muito gostoso. E eu acho que falta, às vezes, a gente, né, se proporcionar momentos assim, pra gente poder, né, curtir a espera, o antes, depois, tirar a gente um pouco do automático. Eu gosto de falar muito sobre isso. E eu lembrei, deixa só pra não deixar as pessoas curiosas, eu lembrei que quando eu tava no terceiro colegial,
eu escolhi que eu ia voltar de metrô. Eu falei, mãe, pode cancelar. Eu ia com perua escolar, né? Eu falei, pode cancelar, porque eu moro perto do metrô agora, já sou independente, consigo voltar de metrô. E eu lembro o colégio era perto do metrô e minha casa era perto do metrô. Eu ia pro metrô com uns amigos na saída do colégio e eu ficava esperando o metrô passar. Ficava parada esperando o metrô passar. Às vezes com amigos, às vezes sozinha. Porque, primeiro que com amigos a conversa ficava boa, né? E eu falava, vamos aproveitar, fica aqui. Eles falavam, vai, vamos, mas já acabou a aula 1 hora. E eu lembro de falar, cara, a gente vai correr tanto a vida inteira. Se hoje a gente pode fazer isso, vamos esperar. Porque a vida inteira a gente vai correr muito. E mal sabia eu, realmente. Que maturidade, Como hein? seria? Pois é, hoje olhando pra trás eu falo, caramba, de onde vinha essa maturidade, né? Uma jovem. Chegava alguns adultos à tua volta e falavam assim, cara, é isso aí? Então, cara, deixa eu aproveitar que é o máximo. Deixa eu ficar na escola o máximo de tempo possível. Pois é. Por isso que às vezes as pessoas falam, né? Eu era feliz e não sabia. Eu falo que eu sabia. Eu sabia. Sempre soube, assim, a parte boa de tudo que eu tava vivendo. A gente vai falar muito de liderança hoje, principalmente porque você investe muito tempo nisso, estudando, entendendo, né? Mas eu acho que boa parte dos desafios talvez esteja em a gente conseguir resgatar esse tipo de sensação, de despertar, de contentamento. Mas contentamento não é diferente de uma zona de conforto. Contentamento é entender, eu era feliz e sabia. Eu sou feliz e sei. Eu estou nesse carro agora, nessa rodovia, curtindo essa música. E isso é o agora, é o momento que eu quero viver e que eu... Cara, e é gostoso isso, né? Eu não sei, cara. A gente projeta muito futuro em tudo, certo? A gente tá fazendo... Esse é o último episódio, que curioso no tempo, porque ele não é o último a ser gravado, mas a gente quer entregar como um presente pra audiência, pra pensar... Eu tô acabando esse ano, mas o que é que eu já quero do ano seguinte, tá vendo? Eu nem acabei, eu nem festejei com a minha família aqui. Mas o que eu quero? Eu preciso me planejar, mas o meu coração não pode estar totalmente lá. Eu preciso entender agora, eu preciso fazer essa divisão. E como é que eu faço isso, né? Eu acho que vai ser boa parte do que a gente vai falar aqui. Muito assim. legal. Gostei dessa palavra, contentamento. Acho que ela resume bem, eu gosto muito também disso. Contentamento. E qual é a tua favorita do Backstreet Boys, então, só pra... Putz, eu gosto das tradicionais. Tradicionais? Quit Playing Games. Nossa, canto alto. Tem um que eles se dividem e fazem segunda back vocal. E eu fico no back vocal. You are fico lá. my fire. Nossa, Aí a dancinha da cadeira. Lembra uns chineses que fizeram um vídeo no YouTube? Quando o YouTube saiu, dois garotinhos que eles faziam cover do Backstreet Boys e eles ficavam... Cara, são os vídeos mais vistos até hoje, eu acho, do YouTube. Cover eu não lembro. Eu lembro do Nissin Orfari, lembra? O Nissin. Mas não era japonês, não era chinês, acho, né? E tinha o Gangnam Style também. É verdade. Lembrei desse. Cara, o menino conheceu o Nissin. Eu lembro Cara, disso. quem falou pra mim isso? Vocês lembram disso? Eu falei, já sei, um amigo meu foi há 3 semanas em casa. Ele falou, cara, eu conheci o Nissin, o menino que é o judeu que tava no bar mitzvah dele. E ele falou, cara, esse menino sofreu por causa desse vídeo. Nossa, imagina. Cara, ele foi, tipo, muito bullying, Nossa, assim. Imagina. Eu falei, caramba, meu. Ele falou, pois é, conheci. O garoto, eu falei assim, bem, que idade tem? Assim, 20 e poucos ele já tem. Eu falei, cara, não é fácil. A internet tem disso, né? Ela pode te projetar, mas ao mesmo tempo ela pode arrebentar com você, né, cara? E daí um dos grandes riscos também, né, da gente estar lá. Eu um dia decidi entender que quem ainda não foi, um dia vai ser cancelado na internet. E se você quer estar aí nesse jogo, que seja, entendeu? Eu lembro no começo, quando eu comecei, né, a postar meus conteúdos no Instagram, eu tinha muito medo de falar alguma besteira. Qual é o teu arroba pra... Dona de empresa. Dona de empresa. No Instagram estou como _ dona de empresa. Uhum. Eu comecei, né, eu tenho hoje uma empresa que dá treinamentos, consultorias focadas em desenvolvimento comportamental para empresas. A gente se especializou no ramo das pequenas e médias empresas. Eu venho de uma família de pequenos empresários, tenho 2 sócios também que estão aí nesse caminho já há algum tempo. E quando a gente quis levar nosso conteúdo para o Instagram, eu quis que direto no arroba já ficasse claro com quem eu quero falar, né? Dona de empresa. E eu lembro de pensar, empresária? Empreendedora? Falei, não, a linguagem dessa galera, a linguagem desse público é dona de empresa. Eu sou dona de empresa, né? Dos pequenos e médios empresários. E que depois, inclusive, eu aprendi a não chamar de pequenos e médios empresários. Você chama como? Donos de pequenas e médias empresas, porque ele não é pequeno. Exato. No sobre ser, né? Então, lá como dona de empresa, eu falo, né, sobre liderança, falo sobre gestão de negócios.
E eu tinha muito medo de falar alguma besteira, não por achar que eu não dominava o que eu tava falando, mas porque, poxa, sai, né? A gente né, fala alguma coisa o tempo inteiro, e se sair errado, e se sair alguma coisa. Chegou um momento que eu falei, cara, vai acontecer. Quer saber? Vai acontecer. É impossível você ficar todos os dias falando algo na internet, publicamente, e ninguém um dia pegar alguma coisinha, entendeu? Então vai acontecer, e é como é, a hora que acontecer a gente retrata, vamos tomar cuidado, claro, né? Redobro minha atenção. Eu levo muito a sério, né? O que eu faço ali, não é um hobby, não é uma diversão, não é uma rede social de uma vitrine, é um trabalho. Mas a gente não tá imune a isso, né? Um dia pode acontecer. 279 mil seguidores, tem muita gente querendo te ouvir. Pois é. E quanto tempo você tá com você tá integral você trabalha basicamente, não, óbvio, você vai fazer uma palestra daqui a pouco no Itaú, mas como é que se divide isso? A empresa, ela tem outras frentes de trabalho. O Instagram é uma das frentes de trabalho que eu fico à frente. Nós temos a consultoria presencial, que eu vou junto com os meus sócios e outros mentores parceiros da equipe. Temos as entregas do online, individual também. E temos treinamentos, né? Temos palestras é a frente que eu toco também. E temos treinamentos. Então, a empresa quer comprar... Daqui a pouco eu vou dar um treinamento numa empresa que faz jardinagem das áreas dos canteiros centrais, para treinar os líderes dessa equipe aí de jardinagem. A gente entrega e vai. Tem uma outra empresa do ramo do agronegócio, a gente vai treinar líderes. A semana passada eu fui treinar uma equipe de contabilidade sobre comunicação assertiva entre equipes e pares. Então a gente entrega também esses pacotes de treinamentos pontuais. E aí o Instagram é a nossa principal vitrine hoje, né? É o nosso principal portfólio, é como a gente atrai aí muita atenção de profissionais, tanto que queiram contratar a gente para essas outras frentes do presencial, quanto para fechar pacotes online. Eu vendo cursos digitais também voltados para liderança. Faço mentorias, né? Então eu tenho um programa lá de acompanhamento de liderança. E falo bastante com profissionais de RH lá também. Né? Aí eu falo que o público do RH me achou no Instagram. O bom do Instagram também é isso, assim. Pode chegar em você algo que você nem sabe, nem espera. E o público do RH me achou, e aí eu comecei a participar de alguns eventos também, fóruns, né, e eventos voltados para o público de RH, justamente para a gente levar um maior conhecimento e conscientização do papel estratégico do RH nas empresas, né? Eu vejo que o RH é muito tratado como quase se fosse uma área de suporte, né? Outro dia eu falei num evento e a galera se identificou muito. Parece que o CEO chega e fala assim, parece que é uma linguagem implícita, obviamente ninguém fala isso, né, mas... eu vou pegar forte neles, eu vou bater aqui, estalar o chicote, depois você chega e conserta, por favor. Parece que na prática é isso. E a galera falou, nossa, porque eles não querem fazer o que precisa ser feito, né? Muitas vezes, assim, tem que fazer reunião de feedback, tem que fazer reunião de gestão de equipes, tem que, né, uma série de coisas. E o cara muitas vezes não faz. Aí ele chama RH. RH, vem consertar aqui o estrago que eu faço no dia a dia. É verdade. Quase como se gestão de pessoas fosse daquela área e a minha fosse trazer o resultado, como se o resultado não dependesse. Isso. Então eu tô gostando muito também de ter sido convidada a integrar esse movimento que eu já chamei para mim mesmo, de vamos tornar o RH das empresas mais estratégicos e vamos conscientizar gestores e donos de empresa da importância de olhar para isso, né? E de ouvir para isso. O quanto a rotatividade da sua empresa é alta, o quanto a produtividade dos seus colaboradores está adequada ao que você espera. Tudo isso é parte do RH, né? Você pode usar o RH como um aliado para fazer isso acontecer. Sim. Como você chegou nesse número de seguidores? Como você construiu o canal? A tua ideia de conteúdos, como é que você trabalha nessa ferramenta? Curiosidade minha agora. Sim. Parênteses para quem tá ouvindo. Não sei se você tem um canal também, aprende aí, vai. A gente, né, eu e os meus sócios estudamos já Instagram desde antes da pandemia. Porque a pandemia foi quando tudo ficou mais famoso, né? E se abria a geladeira, tinha uma live. Eu tava aí nessa onda da geladeira da live. Mas eu comecei a estudar Instagram, marketing digital, né, o mundo digital, em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Já começava a ir em eventos, né? Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse mundo foi com o Érico Rocha. Conhece o Érico Rocha? Isso é da Fórmula de Lançamento. Fórmula de Lançamento, Então, fiz o curso dele lá atrás, uma das primeiras versões do curso dele. Fui buscando mais conhecimento sobre isso, fui entender o que era gestão de tráfego, o que era lead, o que era copy, né? É um mundo todo novo para quem
quem não conhece. Então, eu vinha estudando já há algum tempo. E aí, na pandemia, eu já estava com a entrega, né? A empresa já estava com essas entregas no presencial, treinamentos, consultorias. E a gente tinha projetos de levar esse pacote que a gente entregava no presencial para o online, de alguma forma, entendendo que é uma chance de escalar, uma chance de levar essa nossa mensagem e o nosso conhecimento para mais pessoas. E a pandemia acelerou. Aí sim, a conta surgiu na pandemia, apesar de já estar com um projeto em andamento, né? Então nada é do nada, mas já tínhamos o projeto em andamento, então a conta surgiu na pandemia, e aí da pandemia, então vamos falar que faz 4 anos, que a gente estreou lá no Instagram, de lá tô até aqui todo santo dia. E aí eu faço, né? Aí eu comecei no começo. Comecei no começo é ótimo. No começo eu fazia testes de conteúdo. O que essa galera quer saber? Né? Então eu sei isso, eu sei aquilo outro, mas o que o pessoal que me segue realmente quer saber? Fazia lives, muitas lives, então na pandemia a gente buscava sempre levar... teve aquele auxílio salarial, lembra? Que o governo deu, né? Para ajudar as empresas a não demitirem ninguém. Então vamos trazer um advogado trabalhista, né? Um contador para ajudar os empresários com isso. Então isso foi muito bacana. A gente sempre voltou a nossa atenção para o que o público quer. Né? Eu não cheguei no Instagram querendo que me ouvissem como eu acho que eu deveria ser ouvida. Eu fui moldando. Eu lembro que até uma primeira vez que eu criei um conteúdo que dava dicas de livros, dicas de filme, aquilo estourou. Eu falei, caramba. Isso que eu ia perguntar, como é que você pergunta? Na verdade, você percebe. Você fez um teste de dica de livros, você viu, cara, as pessoas querem isso. Isso. Mais, então vamos fazer mais. Isso. E aí aí eu via por números, né? Então fazia os posts, assuntos variados. E acompanhava os números, acompanhava o envolvimento, sempre no percentual, né? Porque no começo você tem poucos seguidores, mas eu pedia comentar. Cansei, Emerson, cansei. Se você não sabe que isso acontece, saiba e faça. Cansei de mandar pergunta na minha própria caixinha. Cansei. Eu e a equipe, e eu já ouvi vários outros especialistas falando isso. E no começo você não tem, né? Você não tem audiência. Então você tem que ir criando ali, e daí a grande dificuldade de se manter ali todo dia, né? Porque demanda uma energia, um trabalho, né? Eu olho pra isso e falo, cara, tipo, a gente produzindo, assim, a gente não tem... Eu falo assim, o podcast representa, sei lá, 5% da minha aplicação em horas, 10%. Mas os outros 90%, cara, é área de vendas, é marketing, é gerar uma quantia de coisa. Mas pra isso aqui ser maior, precisa de mais tempo, sabe? Precisa... Dedicação mesmo. E aí, não parei de estudar. Estudo até hoje, vou me atualizando, né? Sobre outros e outros cursos, outros especialistas. Já estudei vários aí. E fui testando e errando, acertando. E aí foi indo, a coisa foi crescendo. Então, assim, como eu cheguei aí, né? Foi o tempo de dedicação. Alguns vídeos meus viralizaram, algumas pílulas viralizaram, né? Isso traz muitos seguidores... E aí... Você precisa continuar alimentando esses caras, né, depois. Pois é. Eu trabalho com uma combinação de conteúdo orgânico com conteúdo pago, né? Então eu faço tráfego... Eu não compro seguidores, nunca comprei nenhumzinho. Mas eu faço um anúncio para o conteúdo aparecer para o público que eu quero. Sim. Se esse público quiser e tiver interesse, ele me segue. Então eu faço isso. Agora, isso eu gostaria também de falar sobre isso, né? Um conteúdo viralizou. A gente pode passar uma falsa mensagem de que eu só preciso de um. Eu preciso que um dê certo para aquilo viralizar. Só que para chegar nesse um, teve uma Camila que estava todos os dias ali, falando com a câmera, falando engessada, errando, acertando, até que um dia saiu um vídeo que eu falei perfeitamente, mas eu acertei, né? De alguma forma eu acertei a linguagem. A minha editora recortou, foi um vídeo de um podcast. Então ela recortou também no tempo certinho, no conteúdo certinho, e aquilo enganchou de uma forma que a galera compartilhou, e foi. Então tem a minha experiência, tem a experiência da editora, tem o meu conhecimento de já saber o que o público tá buscando ali, para eu poder falar isso certinho, né? Então não é um minuto e meio que traz tudo isso, né? Eu concordo, eu gosto de assistir o mundo das lutas assim, né? E é a mesma coisa, o cara sobe lá, ele tem 3 rounds de 5 minutos, ou às vezes 5 de 5 minutos, e aquilo é o que a gente vê, mas a gente não vê a quantia de treino diário desse cara, abdicação na alimentação, tanta coisa assim. É a mesma coisa para as redes, eu
Eu concordo absolutamente. Toma muito tempo. Você precisa as copies, você precisa desenhar, escrever isso muito bem. Parece que o cara chega na frente da câmera e fala aquilo que ele tem que falar. E você fala, cara, que legal. Tudo bem, ele tem habilidade, mas ele sabia como ele queria começar e como ele queria terminar. Não foi um negócio solto, vai. Uma câmera na mão. O Porta dos Fundos, lembra quando eles começaram? Eles tinham um vídeo que era bem legal, que eles diziam assim, todo mundo pensa que o Porta é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e vambora. Cara, tem o cara que trabalha com iluminação, tem o roteirista, tem o diretor, para tudo aquilo acontecer de uma forma leve, parece que foi espontâneo e fala assim, cara, que legal, como vocês são criativos, eu acho que eu vou fazer em casa. Pega teu celular e vai lá, imita agora, tenta fazer aquilo lá. É muito difícil falar, encaixar um bom conteúdo que prenda atenção em pouco tempo é um dos maiores desafios e é o desafio da atualidade, na minha visão, né? Uhum. Como você prende a atenção das pessoas, sendo que as pessoas estão cada vez mais oscilando aí de atenção o tempo inteiro. Essa semana, a minha equipe pediu para eu gravar um vídeo, uma chamada de 15 segundos. E eu gravava e dava 18. 18. Todas as vezes. Eu gravei acho que uns 7, 8 e dava 18. E aí eu até mandei no grupo, falei com a Thay, eu falei, Tayane, cara, juro por Deus, um dia eu vou fazer isso com você. Metade da minha terapia semanal é porque você me pede pra gravar um vídeo bom em 15 segundos. 15 segundos. É muito difícil. Muito. Aí você tem que ficar calculando qual palavra eu tiro, né? Eu tava em 18. Porque a estrutura eu já sei, né? Qual é a primeira chamada, como eu desperto a atenção desse cara, como eu prendo, desejo, tal, call to action. Então, né, essa estrutura por trás aí eu já domino. Agora, pra eu fazer sempre em 18, precisava cortar 3 segundos. O que são 3 segundos? Então, 5 palavras. Como eu pego essa estrutura que eu acho que tá boa, corto 3. Então, eu ficava assim, fazendo testes, até que chegou uma hora que foi, aí eu ficava em 14. Eu falei, pronto, agora foi. Que legal. Bom, é muito legal você dizer isso, porque acho que muita gente empreende na internet e às vezes fala, cara, tem essa sensação de que eu preciso estourar com um, mas na verdade eu preciso alimentar os que já estão, porque se eu estourar com um, tem muita gente que, lança um reel lá, sucesso, tá, e como é que eu continuo? Se eu apertar seguir, o que é que eu tenho pra entregar pra ele? As pessoas são sedentas. O Emílio Surita fala muito, as pessoas querem carne fresca o tempo inteiro. Nossa. Então produz. É muito doido. E tem muito também e aí eu acho que volta, né, pra que a gente tava falando no começo. Eu aprendi a colocar certos limites saudáveis, na minha visão. Porque no começo, como eu tinha que estar lá todo dia, e eu queria me dedicar a isso, né? Queria aprender, eu estava realmente lá todo dia. Então, eu realmente entregava a minha vida para isso. Todo dia eu postava minha rotina, porque a gente também aprende que é o que as pessoas querem ver. Elas querem conhecer quem é o ser humano por trás daquele profissional, né? Então, eu postava minha rotina, eu desabafava sobre coisa. Liguei pra minha avó agora e tal coisa. Minha avó me ligou agora, vocês não sabem. Aí eu inseria algum conteúdo. Eu lembro que depois de um momento, uma das minhas amigas falou, cara, a Ká é impressionante. Ela tira conteúdo sei lá de onde. Ela recebeu um pacote nada a ver, ela consegue fazer um link com a liderança. E aí que eu falei, tá funcionando. Né? É o treino, mas é o treino. Porque essas coisas de stories, a não ser os vídeos que eu vou anunciar, eu não fico também programando tanto, né? E aí chegou um momento, Emerson, que eu percebi que Instagram era a primeira coisa que eu pensava ao acordar. E às vezes eu acordava, os meus horários de pico são antes das 8 da manhã, depois das 7h30, 9, preferencialmente da noite, e domingo. Ou seja... Tem que trabalhar de final de semana. É a armadilha perfeita do trabalho enquanto eles descansam. Então, se eu quero, na época, né? Se eu queria prender a atenção das pessoas, se eu queria me conectar com elas, eu tinha que subir alguma coisa até 8 da manhã, estar no Instagram depois das 9 da noite. Então, eu fazia de manhã eu fazia alguma coisa inspiracional, postava alguma coisa. À noite, eu postava as caixinhas. E a sua cabeça não para, né? Até você desligar, descansar. E domingo... quando todos estavam, né, descansando, e eu tava lá. Então, é difícil. Tinha domingo que eu falava, meu Deus, hoje é na força do ódio, não é por nada. Eu amo o que eu faço, mas eu só queria descansar, entendeu? E tem essa parte. E a gente tem que fazer, porque, por outro lado, também eu sei que foi uma escolha que eu fiz. E foi uma escolha consciente, né? E eu falo bastante sobre autorresponsabilidade, eu aplico na minha vida. Eu escolhi. Ninguém me forçou a nada. É um caminho que eu escolhi aí seguir. E aí, desculpa, quer falar? Não, vai. E aí, em algum momento, eu percebi isso. Dentro da minha cabeça tinha quase que um roteiro de Instagram. Então, eu vivia a minha vida, eu olhava e eu falava, isso aqui dá bom conteúdo. Isso aqui não. Isso aqui não sei o quê. Isso aqui eu preciso postar. Vou comentar sobre isso. Nossa, deixa eu tirar uma foto assim, porque depois isso, depois aquilo.
Então, ao mesmo tempo que isso me treinou, porque hoje eu consigo fazer isso com mais facilidade, chegou um Quem momento vivia que a tua me deixou... volta, como é que se sentia? Você acha que... Nossa, é bem isso, né? Porque o tempo... Você não tá, você já tá lá, né? Já tá lá. E aí, foi um dos assuntos que eu levei pra terapia, que eu falei, olha, eu tô sentindo que eu não tô conseguindo descansar. Tem ali, né, eu me sinto muito exposta o tempo todo, né? E todos nós precisamos da nossa privacidade, né? Eu estudei há pouco tempo o William Schultz, não sei se você conhece, é um estudioso, ele estuda sobre a dinâmica dos grupos, né? Estuda sobre terapias em grupo. E ele fala em um dos livros dele que o ser humano, ele tem uma necessidade de relacionamento com outro ser humano, mais ou menos como ele tem uma necessidade de água. Uhum. Nós precisamos de água para sobreviver, precisamos ter água dentro do nosso organismo. Mas se a gente está muito cercado por água ao nosso redor o tempo inteiro, a gente se afoga. Uhum. Então a gente precisa saber, né, traçar esses limites. Eu preciso de água, a água precisa estar comigo o tempo todo, mas não em exagero, porque senão isso vai me afogar. Isso fez muito sentido para mim. Porque nos nossos relacionamentos, a gente precisa saber traçar isso. Qual é o meu limite, até que ponto eu vou. E chegou um momento que eu conversei com a minha equipe, eu sentei e eu falei, gente, para mim tá ficando muito puxado ter que expor tanto. Eu preciso de uma certa privacidade, eu preciso de, né, dar um passo para trás nisso. Não quero desistir, estamos aqui e tal, mas eu gostaria de tentar resguardar um pouquinho mais alguns momentos. Teve uma fase que eu senti que assim, todo mundo sabia tudo que eu fazia. Eu não tinha um lugar que eu estava que ninguém sabia onde eu estava, sabe? E isso me incomodava, de alguma forma. E aí eu consegui assim, fazer essa transição. Eu falei, vamos testar? Né? Vamos testar, eu vou dar uma diminuída na vida pessoal, vou continuar sendo eu, vou continuar, né, falando as coisas do meu jeito, expondo acertos e erros, tudo bem. Mas eu vou dar uma diminuída na vida pessoal. Vamos testar? Se os números caírem, se trouxer qualquer problema, a gente reavalia. E deu tudo certo. Tudo certo, assim. Não tive nenhum problema, não tive nenhum prejuízo com relação a isso. E me sinto muito mais tranquila. E hoje, graças a Deus, o Instagram não é a primeira coisa que eu penso quando eu acordo, né? Tem toda uma outra vida acontecendo. E não que seja ruim. É uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho. Vai de como a gente sabe usar essa ferramenta, né? Sim ou não. É a água também. É a água. Exatamente. E o TikTok, já pensou? TikTok, eu tentei chegar lá. Não me dediquei tanto quanto eu gostaria por agenda e por priorizar outras frentes, assim. Eu tenho uma conta lá, mas é mais a minha equipe que toca e a gente replica vídeos do Instagram lá. Então, alguns vão bem, mas não é o ideal, né? Cada rede tem a sua linguagem, Então, eu até hoje não produzi conteúdo específico para TikTok. Mas pelo que eu tenho ouvido falar, ali não é tanto, ali é mais entretenimento mesmo. Não tá virando muito isso de conteúdo, pelo que eu tenho visto. Para negócios, assim. Legal você falar isso. O Instagram te apoia em alguma coisa do ponto de vista de diretrizes, até para conhecer público, ou tudo parte de você ler os indicadores, como você já descobriu o seu time, de saber os horários? Tem alguma coisa assim de apoio da ferramenta? Eu ia falar o que você quer dizer com apoio. O apoio eu dou recursos, indicadores, tá tudo ali. Mas, Isso. Por exemplo, é porque o LinkedIn, para algumas pessoas que têm, a partir de X número de seguidores, eles têm um apoio de pauta, dizendo assim, cara, essa semana a gente legal. quer dar uma força para esse tipo de pauta. Então, se você publicar algo, a gente vai auxiliar no engajamento, porque é muito fácil, né? Para quem tá... Isso aqui é mais interessante, né? Então, é nessa linha que eu perguntaria. Legal. Que eu saiba não, tá? Eu fui ontem num evento de creators, Creator Economy, né? Que era essa nova economia aí de criadores de conteúdo. Mas era um evento mais voltado para os influenciadores de publicidade, de marcas, não tanto um conteúdo de produto digital. Também, né? Mas não tanto esse conteúdo. E lá eu conheci, eles falaram de uma ferramenta que chama o Instagram Marketplace, acho. Alguma coisa assim. Mas eu não conhecia até ontem, então eu não sei dizer. Mas esse marketplace, pelo que eu entendi nesse evento ontem, é para conectar criadores com marcas. Então, olha, marca, o que você está procurando? Um cara que fale com jovens de tal idade, numa linguagem assim, assim, assado, você coloca o seu perfil ali, né? Então, ele te conecta. Então, essa ferramenta, ela mostraria sugestões para as marcas e para os criadores também mostraria, essa marca, essa e essa, tá procurando alguma coisa assim. Então, é como se fosse, né, um grande networking aí online. Fora isso, eu não conheço mais nenhum suporte que o Instagram dá, assim. Só os números, os indicadores. E
é uma luta para tentar entender o que esse algoritmo quer, como eles mudam o tempo inteiro na minha visão, né? Então a gente tem que estar sempre antenado. A visualização subiu, caiu, como faz, como não faz. Então para mim é uma coisa meio imprevisível, assim. Tem algumas previsões que a gente faz, mas é muito baseado no conteúdo, no público, do que no formato mesmo. Tem Reels meu que viraliza, que vai. Tem Reels que não. Às vezes o mesmo carrossel, porque às vezes eu repito, né? Tá lá há 3 anos e foi bem lá atrás, a gente traz hoje de novo. O mesmo carrossel não vai tanto quanto antes. Então, tem vários mistérios aí que envolvem o Instagram. É muito legal você falar disso. A gente nem havia combinado sobre... Mas está sendo uma grande lição. As pessoas paralelamente querem... O mundo digital dá essa condição. Eu estou trabalhando, mas eu estou empreendendo em alguma coisa. E muito provavelmente, muitos que nos ouvem, pessoal de RH, de remuneração, às vezes eles querem empreender em algo assim e falam, cara, como é que eu daria o meu primeiro passo? Que tipo de coisa eu vou descobrir? Você está despertando o interesse de muita gente. Que legal. É isso. Com certeza. Para mim é o maior exemplo de você vai aprender fazendo. Você pode estudar, mas você vai aprender fazendo, se relacionando. Ontem também, nesse evento que eu fui, me lembrou, né, que a gente tem que... criar conteúdo para 2 frentes principais, né? Primeiro, para eu atrair a atenção da pessoa, para que as pessoas me conheçam. Depois que ela me conheceu, como eu crio conteúdo para ela se conectar comigo? Quais são os pontos de contato? Né? Então, eles até falaram ontem, o seguidor, ele chega em você pelo seu conteúdo, algum vídeo, alguma arte sua que chamou a atenção dele, ele seguiu. Ele vai decidir ficar ou não por quem você é. Ele chega pelo conteúdo, ele decide ficar ou não por quem você é. Então, como você se relaciona? E tem que se relacionar, tem que criar conexão, tem que estar ali, né, nessa continuidade. Então, você só vai conseguir... O que o meu público... Eu falo sempre que tem espaço para todo mundo, tem público para todo mundo. O que o meu público quer? Você só vai descobrir perguntando, conversando, falando. E é isso, no começo não vai ser sucesso mesmo, vai demorar... Mas... Os indicadores de vaidade, é esse nome, né? Visualizações, não vão ter muitas, talvez não muitos likes, mas... Tem 10 e 7 são amigos ou familiares. Isso é que nem a vida, né? A mãe que bate palma eu tocava violão, comecei a tocar assim, as primeiras músicas, cara, a mãe tá do lado, tipo, apoiando pra caramba. Você fala, cara, tá um lixo isso aqui, mas minha mãe tá me dando uma força, né? Mas depois você vai lapidando, né? Liderar é assim também? Pegando esse gancho, liderança descomplicada na prática. Porque veja só, nem sempre eu tenho todas as respostas, eu preciso levar o cara para um lugar que eu ainda não consigo materializar, mas eu acredito, eu vejo e eu preciso te convencer de que, cara, é para lá. Mas lembra, está tudo apagado, o que tem? Cara, é para lá, vamos, né? Você consegue fazer uma correlação disso pra gente? Consigo super. Eu acredito, e é uma boa pergunta, viu? Eu nunca tinha respondido sobre isso dessa forma, mas eu acho que faz todo sentido. Eu falo sempre que para você liderar, você precisa, em algum momento, estudar sobre liderança. Existe, né, a fama do líder nato. A pessoa é líder nata, por isso que ela vai muito bem. Eu não acredito em líder nato. Eu acredito em pessoas que nascem com maior ou menor tendência a exercer bem a liderança. O que as pessoas chamam de líder nato? O comunicador, o que se expressa bem, o que se relaciona bem, né? Não necessariamente essa pessoa vai ser uma boa líder. Pode ser que ele se torne autoritário, pode ser que ele se torne intransigente, de não escutar o outro, porque eu acho tudo, eu acredito em tudo. E isso não é necessariamente ser um bom líder, né? Então, se você, para ser um bom líder, você precisa estudar. E, por outro lado, se você, por acaso, não é do líder nato, não significa que acabou o mundo para você. Você pode estudar, você pode aprender e se desenvolver. Mas, né, estudando o quanto for, para você ser realmente um líder, você só vai aprender liderando. Não existe liderança se não existir equipe. Não existe uma mãe se não existe um filho. Eu sou uma ótima mãe. Tem filho? Não. Então, como você sabe? Você só vai aprender fazendo. E a liderança é a mesma coisa. Então, eu acho que é um ótimo paralelo de você vai aprender liderando. Por isso que eu falo também que a cada reunião, a cada conversa, a cada dia a dia, o líder tem uma chance ali de se melhorar, né? De aprender alguma coisa com aquilo. E é preciso estar, né, ali na frente, no campo de batalha, para poder aprender e se desenvolver. E eu gosto sempre de explicar que quando eu falo isso, né, o meu método que eu nomeei de liderança descomplicada na prática, não significa que eu falo que liderar é fácil. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Não é fácil, não existe pílula mágica, é um processo.
que você consegue resolver muito melhor, entregar muito melhor, se você souber, aí sim, os conhecimentos adequados, usar as ferramentas adequadas, né? Então, conhecimento sobre pessoas, emoções, comunicação. Como eu faço a galera acreditar naquilo que eu tô vendo ali, que só eu tô vendo? É uma característica muito comum dos grandes realizadores aí do mundo, os grandes visionários, né? Walt Disney, Steve Jobs, todos eles acreditaram num negócio que hoje pra gente é muito fácil olhar e falar, nossa, que ideia, pode falar palavrão, não? Pode. Que puta ideia, né? Mas o mundo que eles viviam quando eles viram isso, você tá louco, né? E eles fizeram as pessoas acreditar. E isso vai muito de habilidades de comunicação, oratória, saber, né, mexer com as emoções das pessoas, não no sentido de manipulação, mas no sentido de conexão, realmente, né? De despertar ali o melhor potencial. Então, né, eu preciso entender sobre pessoas, sobre processos, sobre resultados. E por isso que eu preciso estudar e aprender. E aí, quando eu entendo um pouquinho mais, né, sobre essa pequena fórmula aí, que no papel parece simples e na prática é muito complexa, eu consigo entender que sim, liderar é possível, não precisa ser esse grande desafio que as pessoas enxergam e dá para ser mais tranquilo e produtivo. Você sabe que o documentário Código Bill Gates que tem na Netflix, são 3 episódios, não sei se você já viu, mas acho que no primeiro episódio, sempre fico na dúvida se é no primeiro ou terceiro, mas eu sei que é por volta do minuto 40 ali. Eu lembro do minuto porque eu falei, cara, eu quero guardar isso, né? O cara pergunta assim, cara, no que você não é bom? O jornalista que acompanha e constrói esse documentário, eles estão juntos, eles caminham, eles estão o tempo inteiro. Ele falou, no que você não é bom? Tipo, cara, o Bill Gates é um cara embaçado, né? A gente olha e fala, o cara fez de tudo, construiu um império, no que você não é bom? Aí ele falou, cara, é o contrário essa pergunta. Na verdade, eu vou te dizer no que eu sou bom, e aí você vai entender que em todas as outras coisas eu não sou bom. Parece que eu sou esse super-herói, mas não é. No que eu sou bom? Em levar as pessoas a fazerem coisas que elas imaginavam ser impossíveis. Tipo, ele é muito sincero. Que legal. Assim. Então, no que eu sou bom? Eu sou bom em fazer você acreditar que você pode ter um canal e que você construir com um processo, com aplicação. Nada é da prática. Eu não acho que vai cair um negócio aqui e tá pronto. Mas eu consigo fazer as pessoas acreditarem. Tanto é que no documentário ele trabalha em projetos com a fundação. Que fala, como é que eu vou resolver o problema sanitário do mundo em regiões que os caras não têm um esgoto, que as pessoas continuam se contaminando com coisas que a gente já erradicou. Cara, como é que eu faço isso? Ah, não dá pra resolver. Eu gosto desse aí, não dá pra resolver. Então esse aí que tem pouca concorrência, né? Então vamos pra lá. Então tá um pouco do que a gente tá dizendo, mas existe uma liderança. Em todo momento eu quero que alguém faça algo, que a gente alcance produtividade. Nem sempre eu sou o Bill Gates da história, que tem que ser uma ideia visionária. Tem o líder que faz a coisa acontecer no dia a dia. É o líder de uma operação que ele quer muita eficiência, quer reduzir o máximo do prejuízo, que está dentro de uma situação hoje que não atrai o público. Eu não sei como que agora eu queria te ouvir em casos assim, porque ontem eu tive uma conversa com pessoas de 2 empresas, indústrias famosas do Brasil, mas o questionamento cara, as pessoas não querem mais trabalhar na indústria. Como é que eu convenço? Aí chega um cara para trabalhar na indústria e fala, como é que o líder trabalha com esse cara que vive nesse mundo digital e que tem uma noção de que a economia de conteúdo talvez me leve a resultados mais rápidos ou que me dão mais prazer do que entrar às 6, sair às 3, entrar às 8, sair às 5 de um ambiente fabril. Para resumir minha pergunta, como é que você enxerga os desafios da liderança hoje de uma forma geral e principalmente olhando para esse cenário corporativo? Assim? É um grande desafio mesmo. Eu tenho também acompanhado algumas pesquisas, né, e ouvido muitos clientes, empresários com quem eu converso que realmente os novos colaboradores estão muito mais desistentes. Né? Eles não têm muita resistência mesmo ali, né? A continuar diante do que para nós antigamente era normal, né? A gente fala isso, parece que a gente já tá aí com 50 mil anos. Mas é um grande desafio. Eu acho que assim, eu sempre direciono, né? E eu gosto muito de tomar cuidado para não estereotipar. Essa nova geração, tal coisa. Vamos conhecer as individualidades de cada um, né? E vamos entender. Pode ser que essa pessoa sonhe com ser o próximo youtuber da cidade. Tudo bem, mas hoje ela está trabalhando para você, com você. Na indústria,
no escritório de contabilidade, eu ouvi muito também isso dos contadores. Ninguém mais quer ser contador no mundo de hoje, né? Então, como a gente vai fazer? A profissão não vai acabar. Como a gente vai fazer? Então, ok, né? Pode ser que ela tenha aquele sonho e ela tenha ali o próprio sonho dela e tudo bem. Mas hoje ela está ali com você. Como a gente se conecta com essa pessoa e a conexão demanda escuta ativa, eu preciso conhecer essa pessoa, né, conhecer as individualidades, e como a gente tira o melhor proveito daquilo que está ali. Porque se ela está ali, ela precisa, que seja do dinheiro, mas ela precisa daquele emprego ali. Como a gente tira o melhor proveito? Como eu faço, por exemplo, ela entender que a jornada de hoje pode ser um caminho para que ela chegue lá na jornada do futuro. Porque aqui ela pode não, ela vai numa indústria, ela não está aprendendo como falar com a câmera, mas ela está aprendendo outras competências. Disciplina, relacionamento, comunicação com pessoas difíceis, lidar com imprevistos. E tudo isso vai acontecer em qualquer caminho que ela decidir seguir. Né? Então, eu gosto sempre de fazer essa proposta. Vamos direcionar. É um desafio, né? Sim. Não existe na minha visão, né? Aliás, para quase nada existe uma única solução simples e fácil, né? Mas, para isso, mais ainda, não existe, para mim, uma única solução. Eu acho que a gente tem que avaliar caso a caso. Então, cabe ao líder conhecer as pessoas que estão ali, individualmente. Tomar cuidado para ele mesmo não estereotipar. Ah, eles não querem nada com nada. Ah, eles não querem saber. Ai, meu Deus, já tá reclamando. Nossa, isso é difícil para você? Se fosse comigo, né? Então, não. Se tirar dessa posição, tomar cuidado para não ficar nessa posição e conversar com cada um. Cara, deixa eu te conhecer um pouquinho melhor, deixa eu entender. Qual é o futuro que você espera para você? Ideal, assim. Se você soubesse que nada vai dar errado, se você pudesse tomar uma decisão com a certeza que vai dar certo, qual seria o seu caminho? O que você escolheria? Deixa a pessoa fantasiar. Vamos conhecer essa fantasia, né? Tá. Vamos conectar isso agora com hoje. É possível? Você está perto disso? O que falta para você chegar lá? E não é fazer a pessoa desistir do próprio sonho. Mas vamos conectar com hoje, né? Se ela sonha e aquilo é lá e não cá, tem algum motivo para ela estar aqui. Então pode ser o ponto de partida. Então, de repente, olha que legal, vamos combinar que eu quero te ajudar a se tornar a pessoa que um dia vai viver isso aqui. Vamos começar, o seu ponto de partida é agora. Vamos entender o que dentro do nosso momento de hoje, né? Nós estamos aqui dividindo capítulos das nossas vidas. Eu falo sempre sobre isso, né? O líder, ele é um dos personagens principais na vida das pessoas, da equipe, né? Então, ele é o que vai ser falado, ele é o que vai ser adorado, ele é o que vai ser odiado. E cabe ao líder também escolher que histórias vão ser contadas sobre ele. Então, vamos lá, né? Nós estamos aqui dividindo um capítulo das nossas vidas. Você está aqui e nenhum ser humano gosta de sair de casa para nada. A gente sempre quer ter algum tipo de utilidade, né? Saber que serviu para alguma coisa, saber que contribuiu. Então, já que estamos aqui dividindo esse capítulo das nossas vidas, já que estamos aqui passando todos os nossos dias juntos, como a gente tira o melhor proveito disso? Como você pode aproveitar essa sua situação de hoje, esse seu cenário de hoje, esses seus colegas, o colega lá que é um desafio para você, que é ranzinza, que é reclamão. Como você pode aproveitar para se tornar um profissional melhor, se formar aí em algo que vai te ajudar a chegar lá no seu sonho lá na frente. E, de repente, até traçar aí um plano de ação, né, para que daqui X tempo essa pessoa busque isso de alguma forma. Colocar todos os interesses, né, na equação. Não precisa ser só o que a empresa quer, nem só o que o colaborador quer, nem só o que o líder quer. Como a gente alinha aí todos os interesses? Porque também uma outra coisa que somos é interesseiros, né? Todos nós somos interesseiros. E eu gosto de falar isso claramente para a gente tirar a crime, como se fosse um crime, né? Falar sobre isso. E não, nós somos interesseiros. Todos nós buscamos os nossos próprios interesses. E tá tudo bem. Desde que eu não fira outras pessoas, desde que eu não falte com respeito com outras pessoas, desde que eu não passe a perna em ninguém e tudo mais. Aí são outras questões, né? Mas aí não é cuidar do seu interesse. Aí é realmente ignorar, né, outras pessoas, ou enfim. Então, como a gente alinha os próprios interesses? Para mim, parte daí, assim. Para mim, a solução parte daí. E, por outro lado, a gente também tem que ter dentro da empresa
métricas, né, e formatos de trabalho onde eu consiga mensurar desempenho muito claramente, para que eu possa ter feedbacks estruturados, né, e conversar com essa pessoa. Ó, o seu desempenho está muito abaixo do que a gente espera, na sua posição, né, o ideal, o número é esse, a evidência é essa, o resultado tal. Então vamos, ou a gente vai, né, ou a gente vai não, vamos precisar traçar um plano de desenvolvimento para que você chegue até lá, e aí a gente vai acompanhando. Se a pessoa não for, a gente precisa também ficar pronto para substituir. Uhum. Todos os movimentos ali, você tá me dando uma ideia muito legal, assim. Acho que tá muito claro para quem tá ouvindo, né? Você me fez pensar em Rubem Alves. Ele tem um livro que chama O Ostra Feliz Não Faz Pérola, e ele diz sobre o amar e o ouvir. Ele vai contando muito da vida dele ali, e ele diz assim, a gente não ama uma pessoa que fala bonita, a gente ama uma pessoa que ouve bonito. Você começou dizendo do ouvir, né? Quando eu tô liderando alguém, a primeira coisa é descobrir, cara, e você fez a próxima pergunta, qual é o teu sonho? O que você quer fazer? Vamos colocar na mesa? Porque talvez você não tenha condições de fazer correlações, mas eu posso te ajudar. E o líder tem essa missão, né? Ah, cara, eu quero ser o youtuber da minha cidade, legal. Mas o que é que tem aqui hoje que você poderia aprender? Aqui não tem nada. Calma, tem. Sempre tem, meu amigo. Tipo, não fala desse jeito, não. Então, se a gente conseguir convergir, eu vou fazer com que essa chama, que ela vai, enquanto ela durar, que seja extremamente produtiva. É bom para o meu negócio, é bom para você. Passamos 1/3 do nosso dia junto aqui, vamos fazer ele valer a pena. E no fim, a hora que você encontrar o teu caminho, cara, que você saia daqui com o teu arsenal um pouco mais lapidado, né? Como é que você se sente quando você treina os líderes? Como é que você avalia esse pacote de líderes que já passou por você? O mundo tem jeito? Cara, você sabe que é uma das minhas esperanças, sabia? Eu também, apesar de saber que a vida é muito difícil, né? Conhecer a realidade aí, que é muito mais difícil do que fácil. Eu sou uma eterna apaixonada e eu gosto de me manter assim. Chegou um momento, quando eu comecei a estudar filosofia mais a fundo, que eu comecei a entrar em contato com muitas realidades que eu comecei a perder, sabe? O encanto de viver. Tipo, poxa, é tudo muito difícil, é tudo muito problemático, né? Os antigos só têm coisas ruins para falar, na maioria das vezes. E eu estava num processo de terapia, inclusive, de uma linha embasada na filosofia clínica, que é uma linha de terapia muito bacana. E eu lembro de claramente tomar essa decisão conscientemente. Eu não quero perder essa minha postura de eterna apaixonada diante da vida. Porque eu senti que se a gente perde isso, né? Se a gente perde esse nosso olhar de esperança, de sonhar e de acreditar, a gente perde boa parte da nossa vivacidade, da nossa energia, né? Eu vivo pra quê? Só pra resolver problema? Fica uma coisa meio sem sentido. Então, voltando à sua pergunta, depois de filosofar, acredito realmente que a liderança pode ser um grande agente de mudança do mundo, de transformação do mundo. Porque um dos maiores níveis de insatisfação dos colaboradores hoje, em várias pesquisas que você observa, é sobre a sua relação com os seus líderes direto. E o líder direto, ele é determinante para a qualidade de vida daquela pessoa, ele é determinante para as duas frentes, né? O líder, a base ali de liderança, de gestores, é fundamental para o sucesso da empresa. A empresa não cresce se você não tiver bons líderes ali. E eles são também fundamentais para que os colaboradores entreguem o seu melhor potencial e tenham qualidade de vida, né, no trabalho. Eu gosto de acreditar nisso. Não estou falando aqui no mundo ideal, no mundo ilusório, quer dizer, de eu nunca vou me estressar, eu nunca vou passar do horário, eu nunca vou ter que trabalhar de final de semana. Isso, na minha visão, não existe, né? Em algum momento, teremos que nos entregar mais ou menos. Daí vem a nossa grande busca pelo equilíbrio dinâmico da vida. Mas eu acredito, sim, que é possível, com uma melhor postura de liderança, com uma melhor condução das equipes, com um melhor relacionamento, termos aí uma entrega melhor de satisfação pro empresário, né? Para a empresa que busca o seu resultado financeiro e tá tudo bem, para o líder que só quer ali também entregar um bom resultado e sentir que ele tá dando conta, e para o colaborador que tá entregando, tá crescendo e não tá sendo massacrado ali, né? E como eu recebo e como eu percebo os líderes, eles vêm desesperançosos. Eles vêm assim, já não aguentando mais. Eu, inclusive, conto a minha história, né? Que eu cheguei aí nesse caminho de ensinar a liderança porque eu sofria muito com a liderança quando eu abri minha primeira empresa.
E eu lembro de pensar em desistir. Eu lembro de falar, acho que liderar não é pra mim. Eu acho que eu não tenho jeito com isso. Nossa, eu não sou boa com pessoas. Eu ensaiava, eu lembro claramente, tem alguns momentos da nossa vida que marcam, né? Que a gente fala sobre eles, vem assim uma foto. Eu lembro de ensaiar um feedback que eu tinha que dar para uma das minhas colaboradoras. Sentei com ela e assim, tava lindo, estruturado, tudo que eu conhecia de comunicação e tal. Sentar com ela para conversar, ela saiu super chateada. Eu saí com a sensação de que eu não tinha falado direito e que não funcionou e que não adiantou. E eu falei, nesse dia eu lembro de falar, cara, não sou boa com pessoas, não sirvo com isso, para isso. Acho que eu preciso pensar em outro caminho para minha vida, porque não é por aí. E eu percebo muitos líderes assim quando eles chegam até mim, né? Quase como... Inclusive, eu falo nas minhas lives, né? Eu falo, não desista antes de conhecer o que eu tenho para te falar. Porque eu realmente, hoje, já consigo dizer que eu ajudo as pessoas a exercerem uma liderança mais produtiva. Eu tô indo para minha 7ª turma desse programa de formação online que eu faço. Em todas as turmas anteriores, eu tenho ótimos resultados. Em todas as minhas entregas presenciais, eu tenho ótimos resultados. E os depoimentos vêm realmente falando, liderança ainda é um processo, liderança ainda é um desafio, mas agora que a gente tem as ferramentas adequadas, que eu conheço as comunicações eficazes, né, que eu conheço as técnicas, eu sinto que eu tenho mais competência para isso. Porque eu acho que esse é um dos grandes erros, volto a falar, né? Eu vou liderar na base do como eu acho que eu devo, como eu acho que eu sei, como eu acho que é esperado aqui, não na base do eu sei liderar, eu estudei para isso, eu me torno competente. Então a gente pega esse perfil de líderes aí que também não sabe o que está fazendo, mas eles estão fazendo o melhor que eles podem. Sim. Eles não fazem por mal também, né? O colaborador não faz por mal. Eu tenho para mim que todo mundo tem uma boa intenção aí. Claro que a gente tem que tomar cuidado, né, com a interpretação dessa frase, mas no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, sabe? Ele fala de uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, uma entrevista com condenados no corredor da morte. Pessoas que cometeram crimes graves a ponto de serem condenadas à sentença de morte. Em todas as entrevistas, em todos os casos, o acusado ali tinha um bom motivo para ter feito o que fez. Então eram situações assim, ele sabe que é errado, ele matou pessoas, ele sabe, mas eram situações assim, cara, eu não tive escolha na hora, era matar ou morrer. Eu tive que fazer isso. Eu estava defendendo minha família, eu estava isso, eu estava aquilo. Então, todos nós temos uma boa intenção por trás. Claro que isso não basta, né? O mundo não é feito de boas intenções, então por isso que a gente também tem que aprender a doutrinar os nossos comportamentos, né? Segurar, às vezes, os nossos impulsos aí, que muitas vezes querem sabotar a gente. Mas, dentro de um dia a dia normal, dentro de um cenário normal e de um relacionamento normal, né? Ali numa média, tá todo mundo fazendo o seu melhor. Dentro do conhecimento que tem. Então, a gente precisa encontrar quais são os pontos que essas pessoas precisam, primeiro, ter a ciência de que elas não sabem, porque eu não vou aprender algo que eu acho que eu sei. Esse é um dos maiores limitadores das pessoas, na minha visão. Se eu acho que eu sei, para que eu vou estudar? Para que eu vou aprender se eu acho que eu sei? O errado é o outro. Eu estou fazendo certo, o errado é o outro. Então, o primeiro ponto é levar clareza para as pessoas que elas não sabem, elas acham que sabem e não sabem, tem mais conhecimento que elas precisam adquirir sobre isso, e aí depois eu vou dar o conhecimento para essas pessoas, para que aí então elas consigam se desenvolver naquilo. Você está me levando a pensar muitas coisas, Camila. Eu viajei também, eu ia perguntar, respondi? Respondeu. Dei uma volta enorme. O mundo deu um boom no tema liderança. Eu não sei de quando vem, você deve saber melhor que eu. É o Willow Creek que tem o Global Leadership Summit, que acontece nos Estados Unidos. Tem uma igreja nos Estados Unidos que lançou esse... É um negócio muito maneiro. Eles levam uns caras fantásticos para discutir liderança. Eles fazem isso todos os anos. Mas as pessoas pensam, cara, eu não sou líder na empresa, para mim não vale essa conversa. Eu falo, peraí, mas você não tem uma família? Você não tem, às vezes, os meninos do futebol que joga, ou sei lá, você não tá dentro de uma instituição. Cara, talvez em algum momento alguém espera que você tome determinadas atitudes. Em alguns outros momentos, você é um influenciador. É uma característica, né? Eu queria que você dissesse um pouco de quem lidera. Não necessariamente todos são líderes, mas todos têm condição de influenciar. Então, será que isso também já não te traz a esse papel? Você falando do teu momento de liderança, eu também já passei por isso. Sabe, de você ter alguns momentos que você não consegue fazer com que as pessoas enxerguem aquilo ou façam o que elas têm que fazer,
pra ganhar o dinheiro que elas querem ganhar. Uhum. Tipo, você fala, cara, aqui pra mim a conta é 1 mais 1 igual a 2, mas, cara, é 1 mais 1 igual a 2 pra você. A equação do outro lá é, sei lá, a regra que ele tá seguindo, você vai ter que entender. Aí vem aquele momento, cara, será que eu sou líder mesmo? Cara, acho que talvez essa é uma das perguntas mais difíceis de se fazer, mas uma das melhores se você tem intenção de continuar respondendo. Isso. Se você parar nela e falar, cara, será que eu sou? Eu acho que eu não sou. Assunto encerrado. Não, será que eu sou? Não, eu sou. Peraí, eu sou por quê? Porque, cara, eu tô fazendo isso aqui. Tá, eu errei nesse feedback agora, mas o que eu errei? Talvez... Tá vendo o conteúdo da internet? A gente não começa assim, mas eu acho tão interessante isso, porque produzir esse conteúdo, eu achei que tava tão legal, mas por que não engajou o público? Porque talvez no começo eu não fui claro por que ele tinha que assistir isso aqui, por que ele tinha que dar 1 minuto dele pra mim. Então deixa eu adaptar. Traz esse começo pra cá. É uma vida de reflexão. Você gostar da filosofia, e eu acho quase como todo líder devia ser um pouquinho de filósofo, um pouquinho de um terapeuta, assim, sabe? Um cara com um psicólogo, com condições de fazer boas investigações. Você não precisa ser um profundo, mas, cara, um mínimo de conhecer, porque isso dá uma condição de articulação no meio do caminho que é fundamental, né? Fundamental. É conhecer sobre pessoas, né? Conhecer sobre o que move as pessoas, qual o papel das emoções, de onde vem a tão falada motivação, né? A gente ouve os líderes depositando tudo muito na conta da motivação. Eles estão desmotivados, eles não estão nem aí, né? Não é só isso. Não é só isso. Como a gente influencia, como a gente conversa. Ouvindo você falar, eu lembrei também da teoria da Caroline Dweck. Carol Dweck, eu não sei se é Caroline ou Carolina Dweck. Carol Dweck, que é do livro Mindset. Mude seu mindset para o sucesso. Mindset. Growth Mindset. Deixa eu ver. Mindset. Achei ela. Vê aí. É um livro capa branca que tem um cérebro colorido na frente. Opa, é verdade. Mindset. Mindset. A nova psicologia do sucesso. E ela fala sobre... foram vários estudos e várias pesquisas, e ela fala sobre 2 mentalidades que nós podemos ter. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Já ouviu falar? Não, sobre isso. É muito interessante, está muito alinhado com o que você falou. Mindset fixo são as pessoas que elas acham que só tem um jeito de fazer a coisa. É assim. Se eu erro, então eu fracasso. Se eu fui bem sucedido, eu fui bem sucedido. Se tem uma coisinha fora do lugar, eu fracassei. Sabe? É uma coisa muito fechada. Fixo, é fechado. Mindset é uma coisa quase linear, assim, sim ou não, binária. Mindset de crescimento, por outro lado, são as pessoas que entendem que elas têm que ir aprendendo com as situações. Então, que parte que eu falhei nesse feedback? Como eu aprendo para me melhorar no próximo? O mindset fixo, ele atribui muito o sucesso ou o fracasso a si. Eu fracassei. Eu sou muito bom, né? Eles esquecem de considerar a situação. Mindset de crescimento, eu tô aberto para entender que o tempo inteiro eu tô aprendendo, o tempo inteiro eu tô me melhorando e eu preciso crescer. Como eu tinha esse projeto com esse objetivo, eram 5 objetivos no projeto, atingi 4. Foi muito bom pelos 4. Esse aqui, vamos olhar e vamos entender como a gente pode melhorar, o que falta, o que faltou, qual foi a parte que atrapalhou, pra gente conseguir continuar crescendo. É um mindset de crescimento. Eu tenho que ter essa divisão, eu concordo absolutamente. O mundo não é rígido. Se você quer estabilidade, cara, me perdoe, mas você não vai encontrar, né? Você monta um plano e talvez o teu plano ou é engolido pela cultura, como a gente sabe, alguém vai destruir esse negócio, ou as coisas mudam. Você disse o tempo inteiro, cara, olha essa tua lógica inicial, como eu gosto de... O tempo inteiro você entende, cara, esse algoritmo muda o tempo inteiro, e o tempo inteiro eu tô tentando entender como é que ele funciona. Tão complexo quanto um ser humano, ou talvez nem tão complexo, mas ainda assim eu não quero tirar o mérito, porque não é fácil encontrar o jeito certo na rede social, você está dizendo. O ser humano é a mesma coisa. É cansativo. Você sabe por que eu acho que as pessoas... a gente vê uma onda de pessoas mais jovens dizendo, eu não quero ser líder. Né? Eu acho que você deve estar ouvindo isso aí, né? Pois é. E, por um lado, eu começo a perceber que ou eles têm uma referência de liderança que não é saudável, e ele fala, eu não quero repetir esse padrão. Ou alguém tem uma consciência um pouco mais elaborada e diz, cara, eu talvez não quero me cansar tanto, porque não é fácil.
não é fácil você ficar o tempo inteiro nesse exemplo que você me diz, é o mindset de crescimento e o que é estático, né? Esse de crescimento, se a gente pegar o Daniel Kahneman lá com o rápido e devagar do cérebro, é você usando a parte do teu cérebro que é devagar e gastando muita energia, porque o tempo inteiro eu preciso falar, deixa eu entender esse cara. Ou por que ele não está fazendo isso? Que situação eu posso dar? Qual é a oferta que eu posso oferecer? Deixa eu tomar um café com ele. Pô, mas eu não quero tomar um café com ele. Mas você vai tomar um café com ele. Você precisa ouvir o que está acontecendo com ele. Isso cansa demais. Cansa, é. Como é que você fala pro cara assim... Cara, é muito gostoso ser líder, mas prepara para ter que se alimentar mais que o outro. Você já viu aqueles macacos que... todos eles têm uma estrutura, principalmente alguns eles mudam. Eu gosto disso porque o Dan Ariely trabalha muito isso em economia comportamental, né? O líder muda a cor do pelo, né? Dos gorilas tem isso, o cara ele fica com as costas brancas, tem umas coisas assim. Mas fazendo uma análise da estrutura como eles vivem, é quase assim, não compensa você ser o líder, porque em todo combate você é o primeiro, então a tua chance de entrar em combate, se machucar, morrer é muito mais rápido. Mas também não é legal ser o último. É legal você ser o segundo abaixo do líder. Por quê? Porque você só tem um que manda em você e você manda em todo mundo. Se tem um combate, você não se preocupa. Quase que eu tô protegido. Porque todos te servem, com exceção desse cara que é o líder. Então é uma posição que te dá um conforto. Mas na vida eu não sei se existe esse segundo colocado que você fala, cara, que ninguém mexe comigo, eu também não preciso. Como convencer as pessoas de que, de fato, elas são líderes em algum momento e que elas têm que desprender energia e que elas têm que aprender? Fala, cara, já que você vai se meter nessa, vem cá que eu vou te dar recursos para isso, né? Como é que você faz isso? Primeiro, assim, né, eu gosto sempre de lembrar as pessoas que a gente está em relação o tempo inteiro. Ninguém vence sozinho e o tempo todo nós estamos em relação com alguém. Sempre que há duas pessoas conversando, se relacionando, tomando decisões, alguma lidera. Pode não ser uma liderança oficial, né? Uma autoridade. Pode não ser ali uma autoridade, mas alguém lidera. Marido e mulher, alguém lidera. Sempre a mulher, no caso. Tô brincando, mas o pessoal concordou aqui, ó. Mas sempre que a gente tá, né, ali, vou viajar com amigos. Ninguém elege o líder oficial da viagem, mas tem o cara alguém que puxa. Família, evento de família, onde vai ser o Natal. Crianças, né? Você lidera crianças. Você precisa ser líder dos seus filhos, por exemplo. Né? Eles precisam ter uma relação ali com você de liderados e líder, não só de autoritarismo. Né? Então, eu vou sempre por esse caminho. Líder, e todo sonho que a gente tem, todo sonho... E aí que tá, né? Você falou, não sei se existe na vida esse segundo colocado aí. Eu tenho pra mim que existe. Todo mundo tem aquele tio que ficou mais parado ali, né? Estacionado ali na vida, que não foi muito, nem lá, nem cá. Ninguém mexe com ele. Ninguém mexe com ele, ele também não tá nem aí, né? Mas o que esse tio faz? Ele reclama. Ele reclama. E influencia toda a cadeia abaixo dele. Né? Exatamente. Então, assim, pra mim tem esse segundo lugar. E é uma questão de escolha da pessoa. Verdade. Eu quero estar aqui. Eu não estou disposto a pagar os preços de quem é o primeiro, pra ter as recompensas do primeiro. Eu quero ficar aqui. Eu às vezes, até me arrisquei a tentar pagar os preços e falei, não, peraí, aqui acho que tá meio duro demais, deixa eu voltar, e fico aqui. Então, dá pra você ter uma vida mediana, que você sobreviva e que você viva bem. Agora, você está satisfeito com as recompensas dessa vida? Com as facilidades dessa vida? O que mais tem é pessoas sonhando com as recompensas lá do primeiro, segundo lugar e não estando dispostos a pagar os preços, né? Eu costumo sempre comparar a vida de uma águia com a vida de uma galinha. Você já ouviu essa história? Não. Essa história é famosa na internet, né? Vamos fazer um paralelo entre as duas vidas. A vida da águia e a vida da galinha. A vida da galinha é tranquila. Ela vive no puleiro, ela tem a comida dela garantida, ela não precisa se estressar. A comida dela, em algum momento do dia, chega ali pra ela e tá tudo bem. Não tem muito estresse. No máximo, ela tem um medinho de alguém que entrou no puleiro, mas ela sai andando e acabou. E todo dia é a mesma coisa. O maior desafio dela é botar um ovo de vez em quando, né? Mas no dia a dia ali fica tudo bem. Qual é o final da vida dela? Ela acaba na panela. A hora que alguém decidir, ela morreu ali e já era. Mas ela teve uma vida tranquila.
A vida da águia, a águia é um dos maiores animais do reino animal. Eles têm, né, a águia tem uma grande envergadura, eles têm uma força muito grande e é um animal sozinho. Por ser forte, eles voam muito alto, então eles têm visões do mundo que quase nenhum outro animal tem. Eles comem o que eles quiserem, porque eles têm garras, né? As águias, elas têm garras muito afiadas e fortes, então elas dão voos fortes e rasantes, né? Matam ali suas presas e têm comida garantida. E elas têm uma vida de grandes recompensas, boas vistas, boa alimentação, né? Só que é um animal que também está à mercê do tempo. Chuva, vive sozinho, tem que se virar. Escassez de alimento às vezes. Exatamente. E quando quando as águias sofrem algum trauma, elas quase que não têm o que fazer. Eu machuquei a asa, né? Eu preciso me entregar aqui e morrer. Algumas aves têm elas fazem a escolha, né? Não são todas, mas algumas escolhem passar por um processo de renovação. Elas se isolam no canto de uma montanha e elas primeiro elas batem o bico na pedra. Pra trocar o bico, né? Aí nasce um outro bico. Depois de nascer o outro bico, elas arrancam as garras que ficam velhas e curvadas. Com novas garras, elas arrancam as penas e elas se renovam. E isso demora 90 dias. Um processo aí doloroso de 90 dias, com ela isolada ali. Mas aí ela se renova e aí ela vive por mais 30 anos. Então, quem tem a melhor vida dos dois? A águia ou a galinha? Depende, né? Depende da vida que você escolheu. Se você quer ter uma vida de galinha, tá tudo bem. Você não vai precisar bater o bico na pedra, tá tudo certo. Você tá protegido da chuva, tá tudo bem. Se você quer ter uma vida de águia, que vai viver as grandes recompensas, né? E ter as melhores visões, os melhores alimentos da vida e estar nos melhores lugares, você precisa estar disposto a pagar os preços. O que não pode é você ter uma vida de galinha querendo as recompensas de águia. Então, daí, né, eu acho que vem a nossa reflexão. Primeiro, a pessoa precisa ter muito clareza de que vida ela escolheu, né? E a liderança não é um processo fácil mesmo. Só que, por outro lado, se você quer sonhos grandes, em algum momento você vai precisar exercer a sua liderança. Ou numa carreira dentro de uma empresa, você vai precisar crescer, ou abrindo a sua própria empresa, ou até sendo autônomo. Eu não quero equipe, eu quero ser autônomo. Tudo bem, em algum momento você vai precisar se relacionar com algum fornecedor, com algum parceiro, o seu cliente. Muitas vezes a gente precisa liderar o próprio cliente e colocar certos limites ali nele, né, nessa relação. Você vai precisar liderar em algum momento. E a liderança não tem a ver com quem manda mais, quem decide mais e quem é melhor aqui. Ao contrário do que muitos pensam, né? A liderança ela tem a ver justamente com essa influência. Como eu influencio essa relação aqui para que a gente alinhe os nossos objetivos e chegue em algum ponto desejado e esperado. Então, eu vou muito por esse lado, assim. Quase que não tem muito como fugir de ser líder em algum momento da sua vida. Seja uma liderança oficial, em algum cargo, seja na sua vida pessoal ou para atingir os seus objetivos que você busca. Só para tirar uma dúvida, eu vou fazer uma amarração aqui. Quando você falou da terapia associada à filosofia, qual é essa corrente? Quem é o... Chama filosofia clínica mesmo. Eu fiz com o Marcelo Danukalov. Ele é um professor de filosofia e terapeuta da linha da filosofia. Quem organizou essa metodologia foi a Mônica Yubi, aqui no Brasil. Então, é uma linha de terapia associada à filosofia. Então, eles estudaram a filosofia, criaram aí uma estrutura, né? Estrutura de tópicos de pensamento, como as pessoas pensam no mundo, como as pessoas se comportam, né? Quais submodos elas têm. E é uma linha que leva muito autoconhecimento pra gente, leva muita energia de ação, né? Ela traz, assim, verdades pra nossa cara, não é de ficar acolhendo e pegando no colo. Claro que sim, né? Tem isso. Mas é assim, ó, vamos entender quem você é? Um dos primeiros passos dessa linha da filosofia é: me conte sua história de vida. E nas primeiras sessões, o terapeuta só quer conhecer a sua história de vida. Quem você é, como você chegou até aqui. E só o exercício de contar essa história de vida já é muito terapêutico. Você já começa a fazer conexões aí que muitas vezes você não para pensar, porque a gente vai só vivendo. Né? Eu te perguntei porque é legal, porque saber o que quer, para saber se quer ser uma águia, que tem uma vida de águia ou de galinha. Eu pensei no Viktor Frankl, ele, na linha da terapia, ele vai buscar logoterapia. Então, deixa eu buscar a razão, deixa eu buscar o que está por trás do que você, de fato, quer ser como ser humano, o que você está buscando, né? E, a partir disso,
cabem os encaixes, como liderar um time ou não liderar um time. Sim. E se sentir bem com isso e não sofrer, porque o cara de sucesso não é o presidente que aparece na capa da Forbes. O cara de sucesso é você que disse, estou no mundo para isso aqui. E você consegue cumprir diariamente isso. Cara, sucesso. Não é o dinheiro no bolso. Claro. Aliás, a gente vê muitas pessoas ricas. E o bem-sucedido, eu vou trazer eu coloco até o lado, porque o bem-sucedido não necessariamente é com o bolso cheio, porque tem muita gente com o bolso cheio, mas cara, a terapia não tá dando conta de salvar esse cara, sabe? O cérebro dele, o cara tá sendo moído, assim, né? É uma alma vazia, né? Vazia. Um espírito vazio, assim. Não de religiosidade, mas de espiritualidade mesmo, Então é interessante isso, porque... as empresas passam por esse desafio se a gente pega no início do que a gente falou, de trazer a mão de obra para, de fato... Eu vejo a Revolução Industrial, Benjamin Franklin dizendo, por que alguém tem que trabalhar? Porque no conceito deles lá atrás, para tirar o cara do campo e colocar na indústria, era, se você tem X horas do dia para trabalhar e só faz metade, você é vagabundo. Então, por isso que o conceito de vagabundear vem disso. Só que hoje o cara fala, não, você pode falar o que quiser, Viktor Frankl, mas agora é a aplicação do tempo, é um outro conceito, então não cabe mais me chamar de vagabundo. Então, como é que eu atraio as pessoas e como é que eu faço essas pessoas entregarem o que elas precisam? Passa por um processo de liderança muito forte, assim, de aprendizado, né? Porque geralmente a grande maioria é jogada naquela posição como líder e fala, se vira. Qual é a base que ele tem? Aí, de tudo acontece. Sofre ele, sofre a empresa, sofre o liderado e as experiências são horríveis, né? Tá muito democrático esse tema. Essa é uma parte legal também, né? Você tá num ambiente... Veja, diferente eu vou falar de remuneração. A gente está numa luta gigante para ampliar esse mercado de remuneração, porque o share de mercado ainda é muito desconhecido. Você pega a maioria das empresas, tirando as grandes, médias e pequenas empresas... Quem é que tem estratégias de pagamento muito bem desenhadas, de recompensa? Fala, cara, recompensa? Tipo, a minha recompensa o sindicato falou que o piso é esse, eu pago o piso. Você fala, puta, cara, da onde é que eu tenho que começar para convencer? Eu vejo o share de mercado de liderança, e isso é muito legal quando a gente tem um boom, porque muitas pessoas falam disso, você desperta o mercado para esse negócio, apesar de parecer bonito o que eu tô falando, mas eu sei que você tem uma luta gigante, eu não tô né, mas... Existe já uma consciência de que eu tenho que preparar essas pessoas. As pessoas estão com problema. Elas chegaram, elas cresceram até aqui, mas não desenvolveram a base de pensamento, uma estrutura racional muito legal, e agora elas têm que levar outras pessoas a determinados resultados e elas não vão conseguir fazer isso. Empresa, instituição que sobrou. Família, às vezes não deu certo. Escola, não deu certo. A religião, se tem uma igreja, não deu certo. Sobrou a quarta aqui. Fala assim, empresa, dá um jeito aí que nós precisamos de mão de obra. Eu preciso reciclar esse sujeito, né? Sim. Eu tenho acompanhado isso também. Eu não sei te precisar se tem algum gatilho, né, que começou a fazer com que liderança seja mais valorizado, mas lá atrás, quando eu comecei, que não é muito, eu falo assim, parece que foi 30 anos atrás, não. 12 anos atrás, quando eu comecei a estudar e falar sobre isso, liderança era a última coisa da fila. Era assim, primeiro, como empresa, primeiro eu preciso investir em marketing, estrutura, contratação, né? Agora, desenvolver liderança, vixe, agora não dá. Agora não dá. Muito como a remuneração, né? E a área de RH. As pessoas vão na base do eu acho que eu sei. Não, eu faço uma boa remuneração, eu pago o piso. Ué, o sindicato falou que é isso, eu pago o piso. E a pessoa entende que isso... tô cumprindo. Como assim, Bene? Como assim? Como você falou, prêmio, né? Como assim, prêmio? Ué, ele vem trabalhar todos os dias, eu pago o salário. Falta alguma coisa? Exatamente. Né? Então, só que eu acho que o mundo tá indo numa direção tão desafiadora e tem muitos sistemas aí quase entrando em colapso, né? Então, tem empresas realmente com crises grandes, tem pessoas com... aliás, eu estava acompanhando pesquisa sobre caso de burnout, né? Saúde mental. O número de pessoas com saúde mental abalada, afetada, diagnosticadas está crescendo, né? Diagnosticadas está crescendo no mundo. E eu acho que isso faz com que o problema fique mais claro. A empresa não vai crescer se eu não tiver bons líderes. Se eu não tiver bons colaboradores, se eu não tiver bons líderes, eu não vou ter bons colaboradores. Então, eu acho que está começando, e aí eu acho que as redes sociais fazem um bom movimento, né? Para isso, para que fique claro da importância de desenvolver liderança. E quando você vai estudar grandes cases de sucesso, grandes empresas, você vê o quanto eles dão valor
a liderança. Porque quando você entende que um dos primeiros passos, a chave, né? Eu também não gosto muito de ficar falando isso, a chave do segredo, né? A chave do sucesso. Mas um dos pilares, vamos falar que um dos pilares que sustentam, né, o sucesso de uma empresa é liderança. Então, eu também tenho acompanhado que está cada vez mais difundido a importância dessa competência, do desenvolvimento disso, e isso é muito bom. Porque eu realmente, é bom para mim como profissional, porque eu estou nesse caminho aí, né, para ajudar os líderes a se desenvolverem. E eu acho muito bom também para o mundo que esperamos criar para o futuro. Por isso que eu falei no começo, né? Eu acredito que a liderança pode ser um agente de transformação aí do mundo. E que a gente consegue entregar melhores resultados, tanto para as empresas, de novo, né? Aquela equação onde todo mundo ganha. Na minha visão, todo mundo tem que ganhar. Não é só um ou outro. A empresa tem que ganhar, o líder tem que ganhar, porque o líder também já não aguenta mais ficar indo trabalhar todo dia e não conseguir entregar resultado, tem que ficar tratando... eu chamo do líder babá, né? Ele tem que ficar indo atrás da pessoa o tempo inteiro, por favor, quase ajoelhando no chão, né? Por favor, você pode fazer o seu trabalho? Então, assim, é difícil, a gente sabe. E o colaborador também, ele ganha ali um profissional que realmente está investindo no seu desenvolvimento. Uma das... visões que eu acho que poucas pessoas têm da liderança é que a liderança é uma atuação de desenvolvimento do outro. Eu não vou ser líder de pessoas prontas. E muitos líderes esperam isso, que as pessoas estejam prontas para liderar. E aí começa-se a criar uma disputa velada, eles versus o líder, né? Equipe versus... eles não querem saber. Aí a equipe fala, o líder também está exigindo demais. E aí fica nessa coisa polarizada. Só que um dos papéis fundamentais do líder é desenvolver e é formar, educar de alguma forma, né? Então eu sempre falo, vamos usar os problemas. Tem muito problema no seu dia a dia? Que bom, vamos usar eles para gerar aprendizado? Aprendizado para você, aprendizado para a equipe, para que a gente possa evoluir. Concordo absolutamente. O que você aprendeu com a Disney nesse ponto? Pois é. Você sabe que eu me formei em administração de empresas e abri a minha primeira empresa, era uma franquia. Tive muita dificuldade com a liderança e entendi que a faculdade não tinha me formado para a vida real. Aí eu busquei, então, outros conhecimentos, outros conteúdos e fui estudar comportamento humano, né? Fiz cursos de coaching, fiz curso... Estou finalizando agora a minha terceira pós-graduação. Jamais esperei que eu falaria essa frase na minha vida. Eu lembro lá atrás de não esperar, né? Eu falava, nossa, eu não vejo a hora de chegar no último dia do último ano da faculdade, eu quero parar de estudar. E hoje eu já falo o contrário, não quero parar de estudar nunca, né? Então, uma primeira formação, fiz uma primeira especialização em medicina comportamental, depois em filosofia, e agora eu estou terminando a minha terceira formação em a dinâmica relacional dos grupos, né? E um dos cursos que eu sempre sonhei em fazer nessa trajetória aí, né, sobre comportamento humano, foi justamente a metodologia da Disney. Que eu sei que muitas pessoas enxergam essa metodologia como muito voltada a marketing, a vendas, né? Porque a Disney é um grande case, experiência. E sim, tem a parte de CX, né, de experiência do consumidor. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tem muito liderança. Eu imagino. Muito liderança. Aquilo não vai acontecer... Exatamente. Inclusive, a empresa Walt Disney Company, ela é tocada há muito mais tempo não, mas há mais tempo, 52 anos, sem o Walt Disney, do que pelo Walt Disney. Ele tocou a empresa há 47 anos. E agora, a Disney é tocada já há 52 anos sem ele. Esse então, conjunto assim, de valores, toda essa ideia continua se alastrando e... Como eles conseguem, né? Porque a gente olhando de fora, a gente acha, mas foi um grande visionário, igual a Apple, né? Foi um grande visionário. Alexandre o Grande foi também, mas depois que ele morreu, acabou tudo. Pois é. Então, eles valorizam muito liderança, muito. E foi até uma das formações que me deu força para bater na mesa e falar, não, é liderança mesmo, sabe? Porque eu já ensinava liderança, né? Já treinava isso há algum tempo. Eu fui, ano passado, para minha primeira imersão lá. Mas chegando lá, eu falei, cara, olha a grandiosidade disso, né? Olha a importância disso. E me apropriei disso. Não, cara, é muito mais do que treinar líderes.
Eu vou ajudar pessoas a terem vidas mais leves, a entenderem como criar relações mais produtivas e a atuarem em parceria com as suas equipes, de verdade. E isso vai transformar mundos, que sejam mundos daquelas pessoas que estão ali, né? E longe de mim querer ser a salvadora da pátria, nada disso, não é sobre mim, né? Mas é sobre o quanto a liderança bem desenvolvida e com o foco no lugar certo, ela consegue realmente, né, levar mais resultados e mais leveza e produtividade para essas relações. E a Disney fala muito sobre isso. Eles falam, por exemplo, que ser líder não é algo que o seu cargo te traz. Você é líder a partir das suas ações. Uhum. E eles fazem a gente pensar muito sobre quais são as suas ações na prática no dia a dia. Você fala que você valoriza a equipe, você fala que você ouve, você fala que você se preocupa. Tá bom, me conta uma rotina semanal sua. Quanto da sua rotina semanal? Quantas horas? Vamos quantificar. Quantas horas você investe, né? Mas a gente pensa gasta, ouvindo a equipe, conversando com eles. Pode ser que as suas atitudes estejam contando uma outra história. As suas atitudes contam a história que você fala. Exato. E é muito sobre isso. Muito, muito. É a criação de marca, né? A marca é a mesma coisa. Fala assim, agora minha marca vai conversar sobre isso. Legal. O que as pessoas veem da sua marca? Não é o que você se posicionou dizendo, agora é assim. Não, é ainda as escolhas que você faz, o que você fala, como você se comporta. As nossas vidas é da mesma forma, né? Eu sou um excelente líder. Legal. Como é que você faz isso? Pô, beleza. Falar que é excelente é uma coisa. Ser é outra. Se posicionar é outra, né? A Disney, ela tem um modelo de sucesso. Ela também passa por um entendimento de mercado para reposicionar os produtos dela. Eu não sei se a gente já estava gravando, se não... Quer dizer, gravando estava, mas eu não sei se entrou no episódio comentando sobre as princesas, o posicionamento que tem. Então, ela precisa entender o comportamento da sociedade e trazer isso para os produtos, que é um conteúdo de consumo, audiovisual, gigante. Tem os parques também, tem tudo. Você foi palestrar esse ano também lá. Pois é, eu fui ano passado como aluna desse programa da imersão e aí as organizadoras desse programa me convidaram para ir como palestrante convidada, mentora convidada nesse último ano. Que legal. Então fui palestrar. Mais um checkzinho ali da lista, Para quem sempre sonhava em viajar a trabalho, eu pensava nisso sempre, assim, que eu queria viajar a trabalho. Eu ainda não sabia o que eu queria fazer da vida, mas eu pensava que eu gostaria de viajar. Você queria essa rotina. Queria viajar, E fui, então, esse ano como palestrante, falando justamente sobre cultura organizacional, sobre a influência da liderança, né, no dia a dia. E ano que vem tô lá de novo. E onde é esse treinamento? Onde ele acontece, assim? Onde reúne toda essa gente? Nós ficamos num dos hotéis da Disney mesmo. A imersão, as meninas costumam falar, posso recomendar o Instagram? Pode. @imersão, magia e excelência. Uhum. Eu, antes de escolher elas para ir como aluna, eu estudei muito, eu pesquisei muito. Tem muitas empresas que fazem esse programa, né? Fecham um grupo aqui e levam para lá. Por que eu escolhi elas? Primeiro, pelo tempo que elas têm exercendo isso. Nesse ano agora, elas fizeram 10 anos desse programa. Segundo, pela proposta de valor delas. Então, assim, nós realmente vivemos a experiência Disney. Nós ficamos num hotel da Disney, do complexo da Disney. Elas, depois que a gente aprende a metodologia que tem por trás, você percebe que elas desenham toda a experiência muito a partir das diretrizes da Disney. Então, você fica imerso em uma experiência o tempo todo, não só no parque. Em sala de aula, o tempo todo. Então, nós ficamos num hotel, nós temos aulas teóricas nas salas de conferência dos hotéis da Disney. Temos visitas técnicas nos parques. O Disney Institute leva a gente para um dos parques que eles definem em algum dos dias. Nessa última vez que eu fui, eles fizeram um tour com a gente dentro do Animal Kingdom, simulando a rotina de um líder. Como o líder faz? O líder passa pela entrada do parque, o que ele olha? Se ele pega algum erro, o que ele faz? Como ele aborda? Tem reuniões diárias, o que eles discutem nessas reuniões diárias? Por que a lixeira é assim? Por que isso é assado? Então, eles têm muito um foco para pessoas, processos e o local, né, ali da Disney. Então, nós temos essas visitas técnicas e um grande diferencial dessa imersão. Elas têm parcerias com outras empresas lá em Orlando, e nós fazemos outras visitas técnicas para entender os princípios dessa cultura que a Disney aplica, que é a cultura da centralidade, né, que são pessoas no centro dos negócios. Então, a gente conhece isso, essa mesma estrutura, em outros cases. Então, nós visitamos a Apple, Harley Davidson,
Whole Foods, que é um grande case. Conhece o Whole Foods? É um supermercado dos Estados Unidos que tem uma pegada mais saudável, né? De produtos mais saudáveis. Um time de basquete, o Orlando Magic, nós fomos conhecer também. Home Depot, eu não conhecia, é uma empresa de montagem de móveis. Nossa, a cultura deles é muito legal. E o líder, o gestor, o dono da loja, eles chamam lá assim, o dono da loja vem receber a gente. Explica como são organizadas os setores, como eles treinam as equipes, como eles treinam os funcionários. Na Home Depot, especialmente, ele falou sobre como ele lida com culturas tão diferentes, porque eles empregam muitos latinos, eles são americanos e empregam muitos latinos. Como eles fazem, né? Então, assim, é uma semana, você chega num sábado à noite, sai no outro sábado de manhã, não tem como você não sair de lá tendo absorvido muito conhecimento e sair de lá com visões diferentes sobre como aplicar. Porque você realmente vive a teoria, a prática, vive isso, aquilo outro. A entrega delas é fenomenal. Elas estudam cada um dos... Elas costumam fazer grupos pequenos, não são aqueles grupos de 50, 100 pessoas. Então, são grupos de 20, acho que a 30 no máximo. Porque elas gostam de ter essa atenção. Falo elas porque são duas, a Clarice e a Jaque. Elas gostam de ter a atenção direcionada e você observando, como eu fui na segunda vez, né, como parceira delas, eu já conhecia um pouquinho mais da estrutura, eu pude observar um pouco mais. O quanto elas conhecem do negócio de cada empresário que está ali, ou gestor que está ali. E na visita da Apple, por exemplo, ela se posiciona perto das pessoas que têm mais interesse e fala, tá vendo como ele está falando isso? Repara que ele está fazendo isso. Lembra aquela pergunta que você me fez? Faz para ele. No outro, a gente conhece a Macy's também. A gente visita a Macy's. Então, pessoas do varejo, ela já fica mais ali com as pessoas do varejo para direcionar. Então, assim, é uma experiência muito bacana. Quem não fala inglês, dá para ir? Dá para ir, ótima pergunta. O programa é todo em português. Os cursos do Disney Institute e as visitas técnicas que são em inglês, vai uma tradutora intérprete com a gente e a gente vai com os fonezinhos e ela dá um show. A Ruth foi a que eu fui nos 2 últimos anos. Ela não só, para quem fala inglês, a gente percebe que ela não só traduz, ela realmente passa a mensagem que o cara tá falando ali. É muito legal. Cara. É muito legal. Isso é sensacional. O que eu sinto no mercado americano de serviços... das experiências que eu já tive, cara, não é fácil, é diferente do... A gente tá padecendo com serviço aqui, mas o cara ensina o processo pro cara, então muitas vezes tem o bom cumpridor de processo dentro do serviço, seja lá o que for, um restaurante, mas não tem um sorriso, não tem... Então, quando eu pego... Os caras têm a Disney como referência até pra eles, né? Porque, cara, é o sujeito que ele tá ali porque ele quer estar ali, né? Isso. Tem um negócio diferente. O Simon Sinek, nesse Global Leadership Summit, ele foi palestrar em uma das vezes, e ele conta um pouquinho da história de um mesmo cara. Ele falou assim, cara, que curioso. Ele conheceu um cara assim no restaurante de um hotel, um cara fantástico, um atendimento, ele pensou numa experiência legal, o Simon falou, meu, gostei de você. Ele puxou papo com o cara, e o cara conversou abertamente. E ele disse assim, ó, eu trabalho aqui hoje, e amanhã eu trabalho, o dia sim, dia não, eu tenho 2 empregos. É tipo o Julius como é o nome lá? O Julius do Todo Mundo Odeia o Chris, o pai que tem 2 empregos. Mesma coisa. Só que lá no outro eu não conversaria com você, não aconteceria isso. Por quê? Porque o processo, a liderança não me permite isso. Eu falei, cara, o mesmo ser humano, 2 tipos de comportamento. Mas o que é que me encantou aqui? A condição que essa empresa te deu de conhecer o processo. E saber desrespeitar uma etapa no momento em que você, por ter uma visão de águia, uma noção maior, você sabe que se eu não cumprir aquela etapa, ou se eu fizer algo por ele diferente, eu vou conseguir ter a maior experiência. Ter algo assim, eu quero quebrar o processo, Não, mas imagina o seguinte, aconteceu alguma coisa, você fala assim, cara, eu vou resolver isso pra você. Passo 1, eu vou resolver isso pra você. Daqui, resolvido. Cara, que legal, obrigado. O segundo seria, cara, não sou eu quem resolve. Você tem que ir se dirigir para aquela sala lá no fim do mundo e o cara vai conversar com você. Mas será que eu não poderia, naquele momento, ter feito algo pela ampliação da experiência? Então, acho que esse tipo de consciência é uma coisa que a Disney entendeu, cara. Por mais que pode pensar qualquer outra coisa, os caras entenderam essa dinâmica. Os caras, o Chick-fil-A também, que é uma rede de restaurantes, acho que é a terceira maior rede de restaurantes que tem nos Estados Unidos, os caras também entenderam a missão que o líder tem, sabe? Então eu olho pra isso e falo, cara, a gente tem que absorver um pouquinho do que eles têm ali. Você adapta esse conteúdo depois? Porque nem todo mundo consegue ir pra lá, mas às vezes as pessoas conseguem ir em você, e aí...
Sim, eu e a Jaque, a gente tem parceria aqui no Brasil também, né? Depois eu fui como aluna dela, Jaqueline Gomes é o nome dela completo. Eu fui como aluna dela, ela me convidou para ir como mentora palestrante, e aí agora no Brasil a gente faz algumas entregas também. Ela faz, né? Ela fala mais com a experiência do consumidor, a experiência do cliente, desculpa, e eu entro mais com esse caminho de liderança, cultura, e a gente faz essa adaptação. E lá mesmo ela fala, né? A gente tem que adaptar, aqui a gente tá numa cultura diferente, americano é diferente de brasileiro. Tem coisas que a gente sabe que a Disney faz e que dá certo porque é aqui. Mas é a menor parte. Não dá pra gente colocar tudo nessa conta. Sim. Sabe? Lá dá certo porque é a Disney. Lá dá certo porque eles têm muito dinheiro. Lá dá certo porque é uma das empresas que todo mundo quer trabalhar. Lá dá certo porque é americano. Não. Tem parte, sim, que é assim. Mas é a menor parte disso. Então, é a gente entender, né? Como eu aprendo com isso pra trazer isso pro Brasil. Eles levam um processo muito a sério e o processo não é engessado. Tem partes do processo que são inegociáveis, principalmente com questões de segurança. Mas não é inegociável. E aí eles treinam os colaboradores para seguirem diretrizes. Então o cara ele não tem que falar bom dia para todo mundo que entra. Ele tem que saudar as pessoas para que elas sintam que estão entrando no mundo de fantasia. É diferente. Eu um dia, uma das partes da imersão é uma gamificação. Então tinha lá uma competição acontecendo e eu tinha que registrar momentos aí de experiência diferentes da Disney. Então eu estava entrando no parque e filmei, porque eu ia filmar essa saudação deles, né? E aí assim que eu entrei, era um dia que estava chovendo, estava de capa de chuva, e aí como o cast member, o colaborador se direcionou a mim, que lindo o seu vestido! Capa de chuva. Você não treina alguém para falar. Quando estiver chovendo, você deve chamar a capa de chuva de vestido. Ele chegou, que lindo o seu vestido. Eu falei, muito obrigada. Aí ele falou, uma verdadeira princesa. Aí eu falei, sério, como eu tava filmando, eu fiquei esticando ali, né, pra ganhar mais pontos, tudo pelo ponto. Aí eu estiquei a conversa ali. Sério? Ele falou, sim. Aí eu falei, você acha que eu posso chegar a ser rainha? Aí ele, nossa, com certeza, você está preparada para isso. Sabe? Então, assim, criou um mundo de fantasia pra mim. E mais ainda, você imagina pra uma mulher que vai pra Disney, eles sabem que ir pra Disney é um dos grandes sonhos das pessoas, que não é fácil, eles sabem que não é barato ir lá. Pô, e tá chovendo. Imagina a frustração dessa pessoa. Então, ele faz com que a capa, né, não vire algo tão negativo ali e já te faz entrar no mundo da fantasia. E essa é a diferença de quebrar processo. Então, por exemplo, ele não me deixaria entrar sem ingresso. Não entraria de jeito nenhum. Se eu tivesse entrado correndo, eles me abordariam e me segurariam ali. Agora, essa outra parte associada ao processo que é ligada ao papel, que são as diretrizes, que é o saudar, criar uma entrada de fantasia e tal, isso você não condiciona as pessoas, você conscientiza. E aí as pessoas vão. Cara, eu tive uma conversa com a Kátia Carlini aqui, e ela trabalhou no segmento de aviação muito tempo na Latam, depois Azul. E ela estava dizendo exatamente sobre isso. Algumas coisas você não vai ensinar, porque o processo não diz. Você não vai ensinar uma aeromoça a auxiliar uma passageira que está com um bebê de colo e um monte de coisa para resolver, que o neném está chorando, a segurar aquele bebê e acalmar aquele bebê. Então, assim, não existe isso no processo, porque isso está no ser humano com essa direção de dizer assim, proporcione o máximo de conforto possível. Cara, ele tá num voo que às vezes não é da forma como você, não é o mais confortável possível, mas vamos tentar levar esse tipo de coisa. Então, ninguém ensina uma mulher a pegar o bebê e falar, deixa eu te ajudar aqui, que é esse ponto que você está dizendo. Existem etapas que são inegociáveis de segurança, mas existem etapas que elas são totalmente negociáveis de acordo com a diretriz maior, que é proporcionar a melhor experiência possível num dia chuvoso, em que eu quero fazer você ficar feliz no começo. Fazendo uma brincadeira, te elogiando, ou seja lá o que for, né? Você não ensina essa pessoa a fazer. Ensina. Um é você colocar o cara para falar bom dia, e ele vai falar assim, bom dia, bom dia, bom dia. E o segundo é para saudar. Saudar significa o quê? Porque para um vai caber bom dia, para outro vai caber o vestido lindo, para outro vai caber outra coisa. Se vira. Excelente. Excelente. E isso é associado muito ao papel daquela pessoa. Eu começo o meu trabalho em qualquer empresa fazendo uma pesquisa com os colaboradores e até com os líderes. E a minha pergunta é, qual é o seu papel aqui? E na minha formação de líderes, eu direciono para que eles façam essa primeira pergunta para suas equipes. Não importa quanto tempo você está trabalhando com essa equipe. Eu quero que você pergunte individualmente, qual é seu papel aqui? E a gente vai analisar as respostas. Na grande maioria dos casos, vem respostas associadas à função e não ao papel. Eu atendo o cliente, eu registro financeiro, eu faço contas a pagar, eu quero que a empresa cresça, eu colaboro para a empresa crescer. É o máximo que vem.
Mas não vem qual é o seu papel aqui. Se você é uma recepcionista, seu papel é facilitar a chegada dos clientes, facilitar a conexão do cliente com o problema dele, com o produto. Se você é um vendedor, seu papel é conectar esse cliente à solução. Não é vender mais para ganhar mais. Claro que sim. Só que isso são os comos. Mas não é o papel. E o próprio líder, será que o líder sabe qual é o papel dele ali? Porque o trabalho do líder é a parte chata, né? Uma hora a gente estava falando sobre isso, eu ia falar e passou. Se a gente for olhar para o trabalho de um líder, é a parte chata. É conversar, conferir, reunir, cobrar, analisar resultado, renovar planos o tempo inteiro, trazer estratégias, lidar com um que não quer fazer, lidar com o outro que está achando que está abalando e não está. Então, é a parte chata. E eu faço sempre um paralelo com a maternidade, por exemplo, também. Maternidade, o trabalho da mãe, na maior parte do tempo, é chato. Limpar a fralda, colocar para dormir, choro, remédio, não remédio. Agora, qual é o papel da mãe? Qual é o papel do líder? E é isso que precisa estar muito claro, até para a gente tirar o peso dessas partes chatas. Quando eu tenho noção do papel e do impacto que aquilo gera na minha vida e na vida do outro, a coisa flui. Eu sei me posicionar, né? Seguindo ali, eu tenho um direcionamento claro para saber a parte que eu consigo improvisar, além do processo. E eu consigo ter consciência da importância de tudo. Estamos partindo para o fim. E esse é o último episódio da temporada 24. O que você diria para as pessoas que estão ouvindo agora sobre... Se você não entendeu nem o teu papel ainda, como é que se projeta para 2025? Ou se você já entendeu, como é que você lapida? Qual é a função da liderança? Qual é a função tua como subordinado de olhar o teu líder? De aprender com o que está ali, nem sempre, às vezes, sendo o que você acha que é o melhor. Ou a condição que você tem também de fazer o teu líder caminhar melhor contigo, sabe? Porque existe um papel assim, líder, a responsabilidade tua e o subordinado, e fica esperando. Mas o que é que eu posso fazer também para potencializar o papel do meu líder, né? Esse momento é teu agora para você inspirar todo mundo. Eu falaria assim, né? Primeiro, vamos tentar tirar o nosso foco do eu e vamos colocar o nosso foco do realizar. O que eu quero realizar? O que eu quero ser, o que eu quero conquistar, tudo bem. E o que eu preciso aprender para isso. O tempo todo a gente está em constante aprendizado, né? Se eu quero algo que eu não tenho hoje, significa que eu preciso fazer algo que eu não faço hoje. Ou me direcionar a algum caminho, ou dar alguns passos, ou me desenvolver em alguma habilidade que eu ainda não tenho para chegar ali. E a todo momento, a toda troca, a toda relação, conexão interpessoal que temos, a gente tem ali a oportunidade de nos melhorarmos e melhorarmos ao outro. Imagina como seria o mundo se todo mundo visasse esse crescimento mútuo e contínuo. Né? Imagina se a cada conexão, a cada conversa, a gente pudesse realmente deixar alguma semente positiva ali para que aquele outro tenha um dia melhor, uma vida melhor, tenha um insight de alguma forma e também que a gente levasse alguma coisa, né, dessa conversa. E eu gosto sempre de falar que eu não acho que o líder tem que ser só bonzinho o tempo inteiro. Eu não acho que a gente tem que ficar acolhendo e passando a mão na cabeça o tempo inteiro e pegando no colo, de forma nenhuma. A gente tem que tratar adultos como adultos. Então, a gente tem que entender que, se eu estou na posição de liderado e não estou satisfeito com o meu líder, qual é o meu papel aqui? Eu posso sentar com esse líder e conversar. Líder, eu estou sentindo falta disso, disso e daquilo, eu espero isso, isso e aquilo. Pedido, não exigência. Né? Um pedido, uma conversa. Vamos clarear a relação, vamos entender o que está acontecendo aqui. Se eu sou líder, a mesma coisa com a equipe, com cada membro individualmente da equipe. Né? E você precisa ter o seu porquê. Você falou do Simon Sinek, ele fala muito sobre isso. Né? Qual é o seu porquê? E quando a gente fala em propósito, também é um conceito que virou muito banalizado no mundo de hoje. Né? Quase como se precisasse ser algo altruísta. Eu preciso salvar o mundo dos plásticos, eu preciso salvar as baleias, né? Eu preciso reciclar. Também isso, com certeza. Mas qual é o meu porquê? Por que eu faço o que eu faço? Onde eu quero chegar? Eu quero ter bens, posses, imóveis? E sim, todo sonho começa por aí. Começa com que tipo de vida eu quero viver daqui a 5, 10 anos, né? Começa por aí, com números. E durante esse caminho, o que eu quero vivenciar? O que eu quero deixar de impacto? Qual vai ser o meu legado nesse mundo? Ninguém quer passar por esse mundo desapercebido. Talvez nem todos queiram ser Barack Obama. Mas o que queremos deixar de legado? E a nossa história ela é construída dia após dia. Então agora estamos chegando ao final de 2024. Já temos uma história quase completa aí para contar sobre o nosso 2024.
meu direcionamento seria esse, né? Você tá satisfeito? Vou falar diretamente com a câmera, né? Você tá satisfeito com a história que você pode contar sobre o seu 2024? E não se crucifique se você não estiver. Aproveite essa oportunidade para tirar aprendizados. Então, como eu posso me melhorar? Onde eu falhei? O que eu preciso aprender que eu ainda não sei? O mundo mudou muito. O mundo muda o tempo inteiro. Então, a gente também precisa aprender a se adaptar. Existe o conceito hoje de lifelong learning, né? Que está sendo divulgado amplamente aí, né? Hoje. E é muito legal isso, que ele mostra que precisaremos, para nos dar bem no mundo de hoje e daqui para frente, precisaremos estar em constante aprendizado. E para eu estar em constante aprendizado, eu primeiro preciso entender o que eu preciso desaprender. Então, até aqui, história da humanidade. Até aqui, liderar da forma como era feita, manda quem pode, obedece quem tem juízo, trouxe as empresas por muitos caminhos. E realmente fez sucesso aí para muitas empresas. Daqui para frente, isso está se tornando mais desafiador. Então, sempre olha para mim, né? Qual é a parte de mim que eu tenho que ajustar? Claro que tem a responsabilidade do outro, né? Eu não acho que o líder ele salva a todos, não é assim. Mas o que eu controlo? Eu controlo o que eu faço. E o meu legado e a história que eu quero que contem a meu respeito começa com a minha decisão. Como eu decido ser e agir nas situações. E qual é a parte que depende de mim? Que ajuste eu preciso fazer em mim para que então eu chegue a ser essa pessoa que eu almejo, viver essa experiência que eu quero. E para finalizar, eu gosto muito sempre de fazer as pessoas pensarem de forma diferente, né? Eu vejo muitas pessoas pensando assim, mas eu não tenho habilidade para isso. Não adianta nem eu sonhar com aquilo ali, porque eu não sou boa com isso. Não tenho habilidade para isso. Eu acho que seria ótimo ser empresário. Adoraria essa vida aí do empreendedorismo, essa caminhada do Instagram, adoraria, mas eu não tenho jeito com isso. Não limite os seus sonhos por quem você é hoje. Entenda se aquele sonho brilha o seu olho. E, aliás, eu sempre falo sobre isso. Você precisa ter um sonho que faça o seu coração aquecer. Crie uma imagem, e não quero nem entrar em questões de PNL, né, programação neurolinguística, mas imagine o seu futuro, tenha uma imagem do seu futuro, que seja um momento, uma experiência que você quer viver, e aquilo precisa mexer com o seu coração. Para aquilo brilhar os seus olhos e vai atrás de se desenvolver. Você não está pronto hoje. Dá os passos e a coisa você vai aprendendo ao longo do caminho. Se despir aí das armaduras, né? Porque a gente tem muito medo de falhar, né? De fracassar, de ser julgado, de ser criticado. Todos nós temos o que eu chamo dos nossos inimigos íntimos, que são aquelas pessoas, né? Que são quem a gente mais tem ali medo de desapontar. Não deixe isso, né, te limitar. Tenha o seu sonho claro, veja onde você quer chegar, proteja o seu sonho de forma que ele aqueça o seu coração, e aí você traça um bom plano. Um olhar realista para si mesmo. O que eu sei hoje, o que eu não sei, o que eu posso melhorar, o que eu não posso, o que eu preciso aprender e como eu vou fazer isso. Camila Poiano, muito obrigado por tua presença. Cada episódio é a construção de um sonho também, sabe? São 5 anos. A Fer Furtado é minha parceira. O Lucas nasceu agora e é por isso que ela não está aqui sentada com você. Que legal. Mas eu curti muito o que você falou. Eu acredito no que você falou. Eu aplico esse negócio. É óbvio que a gente vai errando no meio do caminho, vai se ajustando, mas eu tenho certeza que se de fato as pessoas quiserem prestar atenção nisso que você falou, a gente consegue mudar muita gente, sabe? Muita gente. E é o mínimo. Tem coisas que são elementares, mas a gente traçar um plano rabiscar o que é o sonho, o que aquece aqui dentro. É isso aqui. O que é que eu vou fazer para ele acontecer agora? Eu vou dar 2 passos agora. Dá 2 passos agora. Anota e fala, eu quero dar mais 2 agora. Obrigado por você ter vindo aqui para deixar esse podcast, essa história linda. Eu que agradeço, muito obrigada. Foi um prazerzaço bater esse papo aqui com você. Ficaria mais horas e horas e horas. Tem coisa mesmo, eu teria coisas aqui. A gente falou de outras, cara, mas não vai dar. Mas fica um convite. Ótimo. Pra você conhecer a nova casa, começa na temporada de 25. E é real mesmo, fica esse convite, porque eu acho que a gente pode bolar alguma coisa para outras conversas aqui. Combinado, já super aceito, com o maior prazer. Vou lá, adoro uma festa, adoro um brinde, uma inauguração de alguma coisa. Então pode contar super comigo. E prepara o Backstreet Boys, porque você veio pela Bandeirantes, pela Castelo, não sei, Bandeirantes? Pô, a Bandeirantes
Daí você vem com outra trilha, de repente pode ser Backstreet Boys, pode ser outras, e você disse. Isso. Ó, então, até ano que vem. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês curtam. Compartilha, manda pra longe. Tchau. Bom final de ano, pessoal. Até!